Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Que bom ter você comigo de novo. Hoje eu trouxe uma história de um amor que ficou escondido por quase 20 anos. Dois melhores amigos que sempre se amaram em segredo até o dia que não deu mais para esconder. E quando finalmente se entregaram a esse sentimento, a vida resolveu multiplicar tudo por 3. Isso mesmo, trigêmeos. Mas nem tudo são flores. Tem alguém que não aceita essa união e vai fazer de tudo para separar esse casal. Uma proposta cruel, palavras que machucam. E uma escolha que vai mudar tudo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. E me conta aqui nos comentários, você está relaxando aí no sofá, arrumando a casa, ou fazendo aquele lanche da noite enquanto me ouve? Adoro saber o que vocês estão fazendo. Bom, chega de conversa. Vamos começar. Clara estava sentada no chão da sala do seu apartamento pequeno, cercada por amostras de tecido, revistas de decoração e o notebook aberto em um projeto que precisava entregar até o final da semana. Ela trabalhava como designer de interiores e, mesmo que ainda não tivesse o reconhecimento que sonhava, cada projeto que pegava era tratado com o mesmo carinho e dedicação. O apartamento onde morava não era nada luxuoso. Ficava no 3º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Mas ela tinha transformado aquele espaço simples em algo aconchegante, com plantas nos cantos, almofadas coloridas no sofá e fotos espalhadas pelas paredes. Fotos que contavam a história da sua vida, e em quase todas elas aparecia o mesmo rosto masculino ao lado do seu, desde a infância até os dias de hoje. O celular vibrou em cima da mesa de centro, e Clara esticou o braço para pegar, sem tirar os olhos do projeto na tela. Quando viu o nome que aparecia na notificação, um sorriso involuntário se formou nos seus lábios. Era Lorenzo. A mensagem era simples e direta, como ele sempre foi. Café da gente, 6 horas, preciso te ver. Ela leu aquelas palavras 3 vezes, tentando decifrar se tinha algo de diferente naquele convite que acontecia pelo menos 2 vezes por semana há anos. Mas era só uma mensagem. Não tinha motivo para o coração dela estar batendo mais forte do que deveria. O café que ele mencionava era uma lanchonete antiga perto da Praça Central, um lugar que existia há décadas e que tinha sido o cenário de quase toda a história dos dois. Foi ali que Clara conheceu Lorenzo, quando tinha apenas 8 anos de idade. Ela se lembrava daquele dia como se fosse ontem, mesmo que quase 20 anos tivessem passado. Ela estava sentada em um dos bancos da praça, dividindo o lanche que a mãe tinha preparado, quando um menino apareceu correndo e se escondeu atrás de uma árvore. Ele estava ofegante, olhando para os lados como se estivesse fugindo de alguém, e Clara ficou observando curiosa, até que 2 homens de terno apareceram procurando por ele. Ela não disse nada, não apontou onde ele estava, e quando os homens foram embora, o menino saiu do esconderijo e veio até ela com um sorriso aliviado. Naquele dia, Clara descobriu que o menino se chamava Lorenzo e que ele era filho de uma família muito rica que morava na parte nobre da cidade. Os homens de terno eram seguranças que o pai tinha contratado para vigiar cada passo dele, mas Lorenzo odiava aquela vida controlada e sempre que podia fugia para brincar na praça como uma criança normal. Clara achou graça daquele menino rico que queria ser tratado como todo mundo e dividiu o sanduíche de queijo com ele sem pensar 2 vezes. A partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Lorenzo arrumava desculpas para escapar da mansão e encontrar Clara na praça, e ela esperava por ele todos os dias depois da escola, mesmo nos dias em que ele não aparecia. Os anos foram passando e a amizade dos dois só foi ficando mais forte. Quando Clara tinha 13 anos e foi humilhada na escola por usar roupas simples, foi Lorenzo quem apareceu no dia seguinte e sentou do lado dela no refeitório na frente de todo mundo, mostrando que não tinha vergonha de ser amigo dela. Quando o pai de Lorenzo morreu de repente por causa de um infarto, Clara foi a única pessoa que conseguiu fazer ele chorar, porque com ela, ele não precisava fingir que estava bem. Ela passou noites ao telefone com ele, ouvindo o silêncio do outro lado da linha, só para que ele soubesse que não estava sozinho. E quando Clara terminou o ensino médio
e não tinha dinheiro para pagar a faculdade de design que tanto queria, foi Lorenzo quem ofereceu ajuda, mesmo sabendo que ela ia recusar por orgulho. Ela recusou mesmo, claro. Clara sempre foi assim, não gostava de depender de ninguém, muito menos dele. Trabalhou durante o dia e estudou à noite. Fez estágio em lugares que pagavam quase nada, mas nunca aceitou um centavo de Lorenzo. E ele respeitou isso, mesmo discordando, porque conhecia Clara bem demais para insistir. O máximo que ela aceitava eram os cafés que ele pagava quando se encontravam. E mesmo assim, às vezes, ela chegava antes e pagava primeiro só para provocar. Era assim a dinâmica dos dois. Uma amizade cheia de cumplicidade, provocações carinhosas e um cuidado mútuo que qualquer pessoa de fora percebia. O problema é que Clara sentia mais do que amizade por Lorenzo há muito tempo. Ela não sabia exatamente quando aquele sentimento tinha mudado. Talvez tivesse sido sempre assim, e ela só demorou para perceber. Mas em algum momento entre a adolescência e a vida adulta, Clara se deu conta de que o coração dela acelerava de um jeito diferente quando via Lorenzo, que ela prestava atenção demais no sorriso dele, que ficava com ciúmes quando ele mencionava outras mulheres, e que pensava nele antes de dormir mais vezes do que gostaria de admitir. Só que ela nunca falou nada, nunca deu nenhuma pista, porque tinha um medo enorme de estragar tudo. Clara se levantou do chão e foi até o quarto para escolher uma roupa para o encontro. Ela abriu o guarda-roupa e ficou parada olhando as opções, pensando no que vestir como se aquilo fosse um encontro de verdade e não apenas mais um café com o melhor amigo. Foi nesse momento que a irmã dela apareceu na porta do quarto com aquele sorriso de quem sabe das coisas. Beatriz, ou Bia, como todo mundo chamava, era um ano mais nova que Clara e tinha uma personalidade completamente oposta. Enquanto Clara era mais reservada e pensava muito antes de falar, Bia falava tudo o que vinha na cabeça sem filtro nenhum. "Vai encontrar o Lorenzo de novo?" perguntou Bia, encostando no batente da porta e cruzando os braços. Clara nem se virou. Continuou fingindo que estava concentrada nas roupas. "É só um café, Bia. A gente sempre se encontra." A irmã soltou uma risada irônica e entrou no quarto, sentando na cama de Clara como se fosse dona do lugar. "Sei, só um café. Por isso você está aí há 5 minutos olhando para o guarda-roupa como se fosse escolher roupa para um casamento." Clara revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o rubor que subiu pelas bochechas. "Você é muito chata, sabia?" disse ela, pegando uma blusa qualquer só para encerrar o assunto. Bia não ia deixar passar tão fácil, nunca deixava. "Clara, me fala uma coisa. Quando é que vocês dois vão parar de fingir que são só amigos? Porque eu vejo o jeito que ele olha para você e vejo o jeito que você olha para ele e, sinceramente, isso já deu." Clara parou o que estava fazendo e virou para encarar a irmã. "Ele não olha para mim de jeito nenhum, Bia. A gente é amigo desde criança, só isso. E mesmo que eu sentisse algo, o que eu não estou confirmando, ele nunca ia me ver dessa forma. Lorenzo pode ter qualquer mulher que ele quiser, mulheres lindas, ricas, do mundo dele. Por que ele ia querer logo eu?" A voz dela tremeu um pouco no final, revelando mais do que ela pretendia. Bia levantou da cama e foi até a irmã, segurando os ombros dela com firmeza. "Porque você é incrível, Clara. Você é inteligente, bonita, engraçada e conhece ele melhor do que qualquer patricinha por aí. Você estava lá quando o pai dele morreu. Você esteve lá em todos os momentos importantes da vida dele. Se ele não percebe isso, o problema é dele, não seu." Clara sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Ela não ia chorar por causa disso. Não de novo. "Eu prefiro ter ele como amigo do que arriscar perder tudo, Bia. Você não entende." A irmã suspirou e soltou os ombros dela. "Eu entendo mais do que você imagina. Só acho que vocês dois estão perdendo tempo." Clara terminou de se arrumar em silêncio, depois que Bia saiu do quarto. Escolheu uma calça jeans, uma blusa simples, mas que ela sabia que caía bem. E passou um perfume suave que usava há anos. Era o mesmo perfume de sempre, nada diferente. Ela repetia para si mesma enquanto se olhava no espelho. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo frouxo.
deixando algumas mechas soltas no rosto, e passou um batom claro que quase nem aparecia. Ela não estava se arrumando para impressionar ninguém. Estava apenas se arrumando. Pelo menos, era isso que ela tentava acreditar. O café ficava a umas 4 quadras do apartamento dela. Então Clara foi andando. O fim de tarde estava agradável, com o sol começando a ficar mais alaranjado no céu e uma brisa leve que aliviava o calor do dia. Ela caminhava pelas ruas conhecidas pensando em Lorenzo, como sempre fazia, se perguntando o que ele queria falar de tão importante que não podia ser por mensagem. Ele tinha parecido diferente nos últimos dias, mais quieto, mais pensativo, como se tivesse algo pesando na cabeça. Clara tinha perguntado se estava tudo bem, e ele disse que sim, mas ela conhecia Lorenzo bem demais para acreditar naquela resposta rápida. Quando chegou no café, ele já estava lá, sentado na mesa de sempre, perto da janela que dava para a praça. Lorenzo levantou os olhos do celular quando ela entrou e sorriu daquele jeito que fazia o estômago de Clara dar um nó. Ele estava usando uma camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, o cabelo escuro levemente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão várias vezes, e tinha uma sombra de barba que mostrava que ele não tinha se barbeado naquele dia. Clara respirou fundo antes de ir até a mesa, tentando manter a compostura que ameaçava fugir toda vez que ela chegava perto dele. Demorou, disse Lorenzo quando ela sentou na cadeira em frente a ele. Clara olhou para o relógio no pulso e franziu a testa. Cheguei no horário certinho, você que chegou cedo demais. Ele deu de ombros e empurrou o cardápio para ela. Já pedi seu café do jeito que você gosta, com bastante açúcar e aquela espuma ridícula por cima. Clara riu e sentiu o corpo relaxar um pouco. Era assim com Lorenzo, bastava estar perto dele para o mundo parecer mais leve. A espuma não é ridícula, é gostosa. Você que não tem paladar refinado. Ele levantou uma sobrancelha fingindo indignação. Eu sou dono de uma rede de hotéis de luxo. Acho que meu paladar é bem refinado. Clara balançou a cabeça rindo. Ser dono não significa que você tem bom gosto. Eles continuaram naquela troca de provocações por alguns minutos, como faziam desde que eram crianças. Mas Clara notou que Lorenzo estava diferente naquela noite. Ele ria das piadas dela, respondia às provocações, mas os olhos dele estavam com algo mais, um peso que ela não conseguia identificar. E às vezes, no meio da conversa, ele ficava em silêncio, olhando para ela de um jeito intenso, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Clara fingia que não percebia, mas cada vez que isso acontecia, o coração dela disparava. O café chegou e eles ficaram conversando sobre o trabalho dela, sobre os hotéis dele, sobre Bia, que tinha terminado mais um relacionamento desastroso, sobre tudo e sobre nada. Era sempre assim com eles. O tempo passava sem que percebessem. Quando Clara olhou pela janela, já estava escuro lá fora. Nossa, ficamos aqui horas, disse ela surpresa. Lorenzo olhou para o relógio e concordou, mas não parecia ter pressa de ir embora. Eu te levo em casa, disse ele já levantando e pegando a carteira para pagar a conta. Clara tentou protestar, mas ele não deixou, como sempre. No carro, o silêncio era confortável, mas carregado de algo que Clara não conseguia nomear. Lorenzo dirigia com uma mão no volante, a outra apoiada na janela, e de vez em quando olhava para ela pelo canto do olho. Clara olhava pela janela, fingindo observar as ruas, mas, na verdade, estava prestando atenção em cada movimento dele, em cada respiração, em cada vez que ele mudava de marcha e a mão dele passava perto da perna dela. Quando chegaram na frente do prédio, Lorenzo estacionou, mas não desligou o carro. Clara ficou esperando ele dizer algo, qualquer coisa, mas ele apenas ficou ali parado, olhando para a frente. Lorenzo, está tudo bem? Perguntou ela finalmente, virando o corpo para encará-lo. Ele demorou um segundo para responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Está. É só que... Ele parou no meio da frase e passou a mão pelo queixo, aquele gesto que fazia sempre que estava pensativo. Clara esperou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Lorenzo virou para ela e os olhos dos dois se encontraram. Por um momento ninguém disse nada. Então ele levantou a mão e tocou o rosto dela,
afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre os olhos. A mão dele era quente contra a pele dela, e Clara esqueceu como respirar. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela, e ela podia jurar que ele ia beijá-la. O rosto dele estava a centímetros do dela. Ela conseguia sentir a respiração dele. Conseguia ver cada detalhe dos olhos castanhos que conhecia tão bem. Mas então, de repente, Lorenzo recuou. Ele tirou a mão do rosto dela e voltou a olhar para frente, respirando fundo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Desculpa, murmurou ele com a voz rouca. Boa noite, Clara. Clara ficou sem reação por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ou quase acontecer. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não sabia o que dizer. Então apenas acenou com a cabeça, pegou a bolsa e saiu do carro. Subiu as escadas do prédio no automático, abriu a porta do apartamento no automático, e só quando estava sozinha no quarto é que deixou o corpo cair na cama. O coração dela ainda estava disparado, as mãos tremendo e a mente repetindo aquela cena sem parar. Ele quase tinha beijado ela. Lorenzo quase tinha beijado ela, ou ela tinha imaginado tudo. Os dias que se seguiram foram estranhos para Clara. Ela e Lorenzo continuaram se falando por mensagem como sempre faziam, mas tinha algo diferente no ar. Uma tensão que não existia antes. Ele não mencionou o que tinha acontecido no carro, e ela também não teve coragem de tocar no assunto. Era como se os dois tivessem feito um acordo silencioso de fingir que aquele momento não tinha existido, que ele não tinha tocado o rosto dela daquele jeito, que não tinha chegado tão perto a ponto dela sentir a respiração dele na pele. Mas Clara não conseguia parar de pensar naquilo. Revivia a cena toda vez que fechava os olhos, e cada vez que o celular vibrava com uma mensagem dele, o coração dela dava um salto. Bia tinha percebido que algo estava diferente, porque Bia sempre percebia tudo. Ela ficava fazendo perguntas, tentando arrancar alguma informação, mas Clara desconversava e dizia que estava tudo normal. Não estava, claro, mas ela não sabia como colocar em palavras o que estava sentindo. Estava confusa, ansiosa, esperançosa e com medo ao mesmo tempo. E se ela tivesse interpretado tudo errado? E se Lorenzo tivesse recuado porque percebeu que ia cometer um erro? E se ele estivesse arrependido de ter chegado tão perto? Esses pensamentos não deixavam Clara em paz e ela passava as noites rolando na cama sem conseguir dormir direito. Era uma quinta-feira à noite quando tudo mudou. Clara tinha chegado do trabalho cansada, depois de um dia cheio de reuniões com clientes difíceis, e tudo o que ela queria era tomar um banho quente e assistir alguma coisa na televisão sem pensar em nada. Bia tinha saído para encontrar umas amigas, então o apartamento estava silencioso e vazio. Clara estava no quarto tirando os sapatos quando ouviu a campainha tocar. Ela franziu a testa olhando para o relógio. Já passava das 9 da noite e ela não estava esperando ninguém. Caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. E o coração dela quase parou quando viu quem estava do outro lado. Lorenzo estava parado no corredor, completamente encharcado de chuva. Clara nem tinha percebido que estava chovendo lá fora, mas agora que prestava atenção, conseguia ouvir o barulho dos pingos batendo na janela da sala. Ela abriu a porta rapidamente e ficou olhando para ele sem entender. A camisa dele estava colada no corpo, o cabelo pingando água, e ele tinha uma expressão no rosto que ela nunca tinha visto antes. Era uma mistura de desespero, determinação e algo mais que ela não conseguia identificar. Lorenzo, o que aconteceu? Entra logo, você está ensopado, disse ela puxando ele para dentro do apartamento e fechando a porta. Ele entrou, mas não disse nada. Ficou parado no meio da sala, deixando uma poça de água se formar no chão de madeira. Clara correu até o banheiro e voltou com uma toalha, estendendo para ele. Mas Lorenzo não pegou. Ele estava olhando para ela com aquela intensidade que fazia as pernas dela ficarem fracas, e Clara sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Lorenzo, você está me assustando, fala alguma coisa, pediu ela com a voz tremendo levemente. Ele respirou fundo e passou a mão pelo cabelo molhado, aquele gesto que ela conhecia tão bem,
e então começou a andar de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Eu não consigo mais, Clara, disse ele finalmente, a voz saindo rouca e carregada de emoção. Eu tentei, juro que tentei. Tentei fingir que não sinto o que eu sinto. Tentei me convencer de que era melhor assim, que nossa amizade era mais importante do que qualquer outra coisa. Mas eu não aguento mais. Clara sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela queria perguntar do que ele estava falando, mas no fundo já sabia, e o medo de estar errada a impedia de dizer qualquer coisa. Lorenzo parou de andar e virou para encará-la, os olhos dele brilhando com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Eu sou apaixonado por você, Clara. Eu sou apaixonado por você desde que a gente era adolescente, talvez até antes disso. Eu passo as noites pensando em você. Eu comparo todas as mulheres que eu conheço com você e nenhuma chega nem perto. Quando eu estou com você, o mundo faz sentido. E quando eu estou longe, eu fico contando os minutos para te ver de novo. E eu sei que provavelmente estou estragando tudo agora. Sei que você deve me ver só como amigo, mas eu não consigo mais guardar isso. Eu estava enlouquecendo. As palavras saíram em uma torrente, como se ele tivesse guardado aquilo por tempo demais, e agora não conseguisse mais segurar. Clara estava paralisada no lugar, as lágrimas descendo pelo rosto sem que ela percebesse. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Então ela fechou de novo e tentou organizar os pensamentos que estavam completamente bagunçados. Lorenzo interpretou o silêncio dela como rejeição e deu um passo para trás, o rosto se fechando em uma expressão de dor. Desculpa, eu não devia ter vindo, não devia ter falado nada. Vou embora. A gente finge que isso nunca aconteceu e... Ele não conseguiu terminar a frase porque Clara atravessou a distância entre eles e segurou o rosto dele com as duas mãos, fazendo ele parar de falar. Lorenzo, para, disse ela com a voz embargada pelas lágrimas. Para de falar besteira e me escuta. Eu também sou apaixonada por você. Eu sou apaixonada por você há tantos anos que já nem lembro como era antes de sentir isso. Eu chorei escondido cada vez que você namorou outra pessoa. Eu morria de ciúmes, mas nunca falei nada porque tinha medo de perder sua amizade. Você é a pessoa mais importante da minha vida, e eu sempre achei que você nunca ia me olhar dessa forma, que eu não era suficiente para você. A voz dela quebrou no final e ela não conseguiu continuar, as lágrimas caindo sem controle. Lorenzo ficou olhando para ela como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ele levantou as mãos e segurou o rosto dela também, limpando as lágrimas com os polegares, e então um sorriso começou a se formar nos lábios dele. Não era o sorriso de sempre, era algo maior, mais luminoso, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dele. Você está falando sério? Perguntou ele, a voz não mais que um sussurro. Clara riu no meio do choro e acenou com a cabeça. Estou. Eu te amo, Lorenzo. Eu sempre te amei. O primeiro beijo dos dois foi como colocar fogo em algo que já estava queimando há anos. Lorenzo a puxou para perto e os lábios dele encontraram os dela com uma intensidade que tirou o fôlego de Clara. Ela se agarrou nele, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho, e ela fosse acordar a qualquer momento, e ele a segurou com a mesma força, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e ele não pretendesse soltar nunca mais. A chuva continuava caindo lá fora, os trovões ecoando ao longe, mas nada daquilo importava. Naquele momento, só existiam os dois e quase 20 anos de amor, finalmente sendo libertado. Quando se separaram para respirar, os dois estavam ofegantes e com os lábios inchados. Lorenzo encostou a testa na dela e fechou os olhos, e Clara podia sentir o coração dele batendo tão forte quanto o dela. Eu esperei tanto tempo por isso, murmurou ele. Eu sei, respondeu ela. Eu também. Ele abriu os olhos e olhou para ela com tanto amor que Clara sentiu que podia chorar de novo. Eu não quero mais esperar por nada, Clara. Eu quero ficar com você, de verdade. Não como amigo, como tudo. Eu quero acordar do seu lado. Quero que você seja a última pessoa que eu vejo antes de dormir. Quero construir uma vida com você. Clara respondeu, beijando ele de novo, porque palavras não eram suficientes para expressar o que ela estava sentindo. Eles ficaram ali na sala por um tempo,
que pareceu uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo, se beijando, se abraçando, rindo e chorando juntos. Em algum momento, os beijos foram ficando mais intensos, as mãos começaram a explorar e a tensão de anos foi se transformando em algo que não podia mais ser contido. Lorenzo a olhou nos olhos e perguntou sem palavras se ela tinha certeza, e Clara respondeu pegando a mão dele e o guiando em direção ao quarto. E naquela noite, Clara e Lorenzo finalmente se entregaram ao amor que tinham escondido por quase 2 décadas. Um amor que tinha esperado pacientemente, que tinha sobrevivido a namoros com outras pessoas, a distâncias, a medos e inseguranças. Um amor que agora era livre para existir sem barreiras. A manhã chegou preguiçosa, com o sol entrando pela fresta da cortina e iluminando o quarto de Clara. Ela acordou sentindo um peso quente nas costas e demorou 1 segundo para lembrar o que tinha acontecido na noite anterior. Quando lembrou, um sorriso enorme se formou no rosto dela. Ela se virou devagar e encontrou Lorenzo dormindo ao lado dela, o rosto relaxado e a respiração tranquila. Ele estava com o braço em volta dela, como se mesmo dormindo quisesse ter certeza de que ela não ia fugir. Clara ficou ali observando ele por um tempo, decorando cada detalhe daquele momento que ela tinha imaginado tantas vezes, mas nunca achou que ia viver de verdade. Lorenzo abriu os olhos devagar e encontrou o olhar dela. Por um segundo, pareceu confuso sobre onde estava, mas então um sorriso sonolento apareceu no rosto dele. "Bom dia", disse ele com a voz rouca de sono. "Bom dia", respondeu Clara, sentindo o rosto esquentar. Ele a puxou para mais perto e beijou a testa dela. "Então não foi um sonho", murmurou ele contra o cabelo dela. Clara riu baixinho. "Não foi. A menos que a gente esteja tendo o mesmo sonho." Ele apertou o abraço e suspirou satisfeito. "Se for sonho, não me acorda." Eles ficaram na cama por mais um tempo, conversando sobre tudo e sobre nada, rindo de coisas bobas, se beijando entre uma frase e outra. Em algum momento, Lorenzo levantou e foi até a cozinha fazer café da manhã, vestindo só a calça que tinha jogado no chão na noite anterior. Clara colocou uma camiseta grande e foi atrás dele, e encontrou ele mexendo nas panelas tentando descobrir onde ela guardava as coisas. A cena era tão doméstica, tão natural, que Clara sentiu o coração apertar de felicidade. Era como se eles já fizessem aquilo há anos, como se fosse exatamente assim que as manhãs deles deveriam ser. "Eu não sei fazer muita coisa", confessou Lorenzo quando ela entrou na cozinha. "Mas ovos mexidos eu garanto que ficam comestíveis." Clara riu e foi até ele, abraçando por trás e apoiando o queixo no ombro dele. "Eu como qualquer coisa que você fizer." Ele virou a cabeça e roubou um beijo dela antes de voltar a atenção para a frigideira. Eles tomaram café da manhã juntos na mesa pequena da cozinha, os pés se tocando por baixo da mesa, os olhares se encontrando a cada momento. E ali, naquela manhã simples, os dois fizeram uma promessa silenciosa um para o outro. Não iam mais esconder o que sentiam. Não iam mais perder tempo. A partir daquele momento, eles estavam juntos de verdade e nada ia mudar isso. 2 meses tinham se passado desde aquela noite de chuva que mudou tudo, e Clara ainda acordava às vezes, achando que estava sonhando. Mas então ela sentia o braço de Lorenzo em volta dela. Sentia o calor do corpo dele junto ao seu e sorria percebendo que aquilo era real. Eles estavam vivendo o relacionamento com uma intensidade que compensava todos os anos de espera. Lorenzo praticamente tinha se mudado para o apartamento pequeno dela, mesmo tendo uma cobertura luxuosa do outro lado da cidade. Ele dizia que se sentia mais em casa ali, no meio das plantas, das almofadas coloridas e do cheiro de Clara em cada canto. E ela não ia discordar, porque ter ele por perto era tudo o que ela sempre quis. A rotina dos dois tinha mudado completamente, mas de um jeito natural que parecia certo. Lorenzo acordava cedo para resolver coisas dos hotéis, mas sempre deixava o café pronto para Clara antes de sair. Ela trabalhava nos projetos de design durante o dia e à noite eles se encontravam para jantar juntos, assistir alguma coisa na televisão abraçados no sofá ou simplesmente conversar sobre como tinha sido o dia. Às vezes saíam para o café de sempre,
aquele perto da praça onde tudo tinha começado, e ficavam horas lembrando de histórias da infância e rindo de coisas que só eles entendiam. Era uma vida simples, mas Clara nunca tinha sido tão feliz. Bia estava radiante com a situação, porque ela sempre tinha torcido para os dois ficarem juntos. Toda vez que via Lorenzo no apartamento, ela fazia questão de soltar algum comentário do tipo "eu avisei" ou "até que enfim vocês dois acordaram". Lorenzo levava na esportiva, e Clara revirava os olhos, mas no fundo, os dois achavam graça. Bia tinha se tornado uma espécie de cunhada antes mesmo de qualquer casamento acontecer, e Lorenzo a tratava como se fosse irmã dele também. Era bonito de ver, aquela família que estava se formando aos poucos, unindo pessoas que já se amavam há tanto tempo. Foi em uma manhã de terça-feira que Clara começou a perceber que algo estava diferente. Ela acordou sentindo um enjoo forte que a fez correr para o banheiro antes mesmo de abrir os olhos direito. Lorenzo já tinha saído para uma reunião, então ela ficou ali sozinha, abraçada ao vaso sanitário, esperando o mal-estar passar. Achou que tinha comido algo estragado no dia anterior, tomou um chá de gengibre e tentou seguir o dia normalmente. Mas o enjoo voltou no dia seguinte, e no outro, depois desse. Junto com ele veio um cansaço que Clara não conseguia explicar. Uma vontade de dormir o tempo todo que não combinava com a energia que ela costumava ter. Bia foi a primeira a desconfiar, como sempre. Em um domingo de manhã, as duas estavam sozinhas no apartamento, porque Lorenzo tinha ido resolver uma emergência em um dos hotéis. Clara estava deitada no sofá reclamando de cansaço, e Bia estava sentada na poltrona, olhando para ela com aquela expressão de quem está juntando peças de um quebra-cabeça. "Clara, faz quanto tempo que você está com esses enjoos?" perguntou ela de repente. Clara deu de ombros sem abrir os olhos. "Uns 10 dias, acho. Deve ser algum vírus." Bia ficou em silêncio por um momento, e quando Clara abriu os olhos para ver por que a irmã tinha parado de falar, encontrou um sorriso enorme no rosto dela. "O que foi?" perguntou Clara, se sentando no sofá e olhando para Bia com desconfiança. A irmã inclinou a cabeça para o lado e cruzou os braços. "Clara, você não acha que pode ser outra coisa? Enjoo de manhã, cansaço extremo. Faz 2 meses que você e o Lorenzo estão juntos." A ficha demorou alguns segundos para cair, mas quando caiu, Clara sentiu o sangue fugir do rosto. Ela fez as contas mentalmente e percebeu que estava atrasada. Não tinha nem prestado atenção nisso. Estava tão envolvida com Lorenzo e com a felicidade de finalmente estar com ele que tinha esquecido completamente de observar o próprio corpo. "Não, Bia, não pode ser isso", disse Clara balançando a cabeça, mais para convencer a si mesma do que a irmã. Bia levantou da poltrona e pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira. "Só tem um jeito de descobrir. Eu vou na farmácia. Fica aí." Ela saiu antes que Clara pudesse protestar, e Clara ficou ali no sofá sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Grávida. Ela podia estar grávida. A ideia era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Maravilhosa porque ela amava Lorenzo e sempre sonhou em ter uma família com ele. Aterrorizante porque tudo estava acontecendo tão rápido. Eles tinham acabado de começar o relacionamento e ela não fazia ideia de como ele ia reagir. Bia voltou em menos de 20 minutos com uma sacola de farmácia, contendo 3 testes de gravidez diferentes. "Para ter certeza", disse ela, empurrando a sacola para Clara. Clara foi para o banheiro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir as embalagens. Fez o primeiro teste e esperou os minutos mais longos da vida dela. Quando olhou para o resultado, as pernas dela fraquejaram e ela teve que se sentar na borda da banheira. Positivo. Ela fez o segundo teste só para confirmar. Positivo de novo. O terceiro também deu positivo. E Clara ficou ali sentada olhando para aqueles 3 palitos como se eles fossem explodir a qualquer momento. Bia bateu na porta do banheiro depois de alguns minutos de silêncio. "Clara, está tudo bem aí dentro?" Clara não respondeu. Apenas abriu a porta e mostrou os testes para a irmã. Bia soltou um grito e pulou no pescoço dela, abraçando com tanta força que quase derrubou as duas no chão. "Eu vou ser tia! Clara, você vai ser mãe!
Clara começou a chorar. Um choro misturado de emoção, medo e uma felicidade que ela ainda não sabia se podia sentir completamente. Bia a levou para o sofá e ficou ali abraçada com ela, deixando ela chorar até não ter mais lágrimas. Os dias seguintes foram difíceis para Clara. Ela não contou nada para Lorenzo, não porque não quisesse, mas porque não sabia como. Toda vez que tentava falar, as palavras travavam na garganta e ela acabava desconversando. E se ele achasse que era cedo demais? E se ele pensasse que ela tinha feito de propósito para prender ele? E se ele não quisesse ser pai agora? Esses pensamentos torturavam Clara de dia e de noite, e ela começou a ficar distante sem perceber. Evitava o olhar de Lorenzo, respondia às perguntas dele com monossílabos e inventava desculpas para ir dormir mais cedo. Lorenzo percebeu que algo estava errado quase imediatamente. Ele conhecia Clara bem demais para não notar que ela estava diferente, mais quieta, mais distante, como se estivesse guardando um segredo. Tentou perguntar algumas vezes se estava tudo bem, e ela sempre dizia que sim, que era só cansaço do trabalho. Mas ele não acreditava, e a preocupação foi crescendo dentro dele, até que não deu mais para ignorar. Em uma noite de sexta-feira, depois de Clara ter se esquivado de um beijo dele pela terceira vez naquele dia, Lorenzo decidiu que precisava saber a verdade. Eles estavam no quarto, Clara já deitada de costas para ele fingindo que ia dormir. Lorenzo sentou na beira da cama e tocou o ombro dela, pedindo para ela virar e olhar para ele. Clara virou devagar, e ele viu que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. O coração dele apertou de um jeito que doía. Clara, por favor, me fala o que está acontecendo, pediu ele com a voz suave, mas firme. Você está me evitando há dias. Quase não me olha mais e eu estou ficando louco aqui tentando entender o que eu fiz de errado. Se você está arrependida, se você quer terminar, por favor, só me fala. Eu prefiro a verdade do que essa tortura. Clara sentou na cama, e as lágrimas começaram a cair sem controle. Não é isso, Lorenzo. Eu não estou arrependida. Eu não quero terminar. É outra coisa. Ele segurou as mãos dela e esperou, dando espaço para ela falar no tempo dela. Clara respirou fundo várias vezes, tentando encontrar coragem para dizer as palavras que estavam entaladas na garganta há dias. Eu estou grávida, disse ela finalmente, a voz saindo em um sussurro. Eu descobri tem alguns dias e não sabia como te contar, porque tudo está acontecendo tão rápido e eu fiquei com medo de você achar que eu fiz de propósito, ou que é cedo demais, ou que você não quer isso agora, e eu... Ela não conseguiu terminar porque Lorenzo tinha ficado em silêncio, o rosto sem expressão, e aquilo era pior do que qualquer reação que ela pudesse ter imaginado. Clara sentiu o estômago afundar, e já estava se preparando para o pior quando percebeu que os olhos dele estavam brilhando. Não de tristeza ou raiva, mas de algo que parecia muito com alegria. E então, devagar, um sorriso começou a se formar no rosto dele. Um sorriso que foi crescendo até se transformar na coisa mais bonita que Clara já tinha visto na vida. Lorenzo não disse nada por um momento, apenas olhou para ela, como se ela tivesse acabado de dar a ele o presente mais precioso do mundo. Então ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar, e ela sentiu o corpo dele tremer. Ele estava chorando. Lorenzo estava chorando de felicidade. Um filho, murmurou ele contra o cabelo dela. Nós vamos ter um filho, Clara. Isso é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida. Clara começou a chorar também, mas agora de alívio, de felicidade, de amor por aquele homem que nunca parava de surpreender ela. Ele se afastou do abraço e segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração dela parar. Casa comigo, disse ele. Não era uma pergunta, era quase uma súplica. Eu sei que não tenho anel, sei que isso não é romântico, mas eu não quero esperar mais um dia sequer. Casa comigo, Clara. Vamos ser uma família de verdade. Clara riu no meio das lágrimas e acenou com a cabeça sem conseguir falar. Isso é um sim? Perguntou ele, precisando de confirmação. É um sim, respondeu ela. É um sim, Lorenzo. É sempre sim para você.
As semanas seguintes foram uma correria de consultas médicas, exames e preparativos. Lorenzo tinha insistido para que Clara fizesse o acompanhamento com a melhor obstetra da cidade, uma médica renomada, que atendia em uma clínica particular, cheia de luxo. Clara achou exagero no começo. Disse que qualquer médico servia, mas Lorenzo não quis nem ouvir. Ele estava levando aquela gravidez mais a sério do que qualquer negócio que já tinha feito na vida, pesquisando sobre cada fase da gestação, comprando livros sobre paternidade e fazendo perguntas para a médica que às vezes deixavam até ela surpresa. Clara achava graça daquele homem que comandava uma rede de hotéis com pulso firme, mas ficava nervoso como criança quando o assunto era o bebê que estava chegando. O primeiro ultrassom foi marcado para quando Clara estaria com cerca de 8 semanas de gestação. Na véspera, ela quase não conseguiu dormir de ansiedade. Ficou virando de um lado para o outro na cama, até Lorenzo puxar ela para perto e fazer carinho no cabelo dela até ela relaxar. Ele também estava ansioso, ela sabia, mas fazia questão de parecer calmo para não deixar ela mais nervosa. Era assim que Lorenzo funcionava, sempre colocando as necessidades dela na frente das próprias. Clara se perguntava às vezes o que tinha feito para merecer um homem assim, e a única resposta que encontrava era que talvez todo aquele tempo de espera tivesse sido necessário para que eles chegassem até ali. No dia do exame, eles chegaram na clínica de mãos dadas. A sala de espera era elegante e silenciosa, com poltronas confortáveis e revistas sobre maternidade espalhadas pelas mesas. Clara estava tão nervosa que mal conseguia ficar parada, e Lorenzo segurava a mão dela com força, como se quisesse transmitir toda a calma que ele fingia ter. Quando a enfermeira chamou o nome dela, os dois levantaram juntos e seguiram pelo corredor até a sala de ultrassom. A médica já estava esperando, uma mulher de uns 50 anos, com um sorriso gentil e olhos experientes que transmitiam confiança. Clara deitou na maca e levantou a blusa, sentindo o gel frio ser aplicado na barriga. Lorenzo sentou na cadeira ao lado e segurou a mão dela, os olhos fixos na tela do aparelho que ainda mostrava apenas estática. A médica começou a passar o transdutor pela barriga de Clara, movendo devagar enquanto procurava pelo bebê. Clara prendeu a respiração, esperando ver aquela imagem que tinha imaginado tantas vezes, o pontinho pequeno que seria o filho dos dois. Mas a médica franziu a testa levemente e ficou em silêncio por um momento, movendo o aparelho para diferentes posições. O coração de Clara disparou de medo. "Está tudo bem, doutora?" perguntou ela com a voz tremendo. Lorenzo apertou a mão dela com mais força, o rosto dele também mostrando preocupação. A médica não respondeu imediatamente, continuou olhando para a tela com aquela expressão concentrada, que não revelava nada. Então, devagar, um sorriso começou a se formar nos lábios dela. Ela virou a tela para que Clara e Lorenzo pudessem ver melhor, e apontou com o dedo para a imagem. "Está tudo ótimo, querida. Na verdade, está mais do que ótimo. Olha aqui." Clara olhou para a tela tentando entender o que estava vendo. Não era um pontinho, eram 3. 3 pequenas formas pulsando na tela, 3 corações batendo em ritmos levemente diferentes. Ela piscou várias vezes achando que estava vendo errado, mas as imagens continuavam ali, claras e inconfundíveis. "São 3, disse a médica confirmando o que os olhos de Clara estavam vendo, mas o cérebro se recusava a processar. "Vocês estão esperando trigêmeos, parabéns." O mundo parou por um segundo. Clara virou a cabeça devagar para olhar para Lorenzo e encontrou ele com a boca aberta, os olhos arregalados, a expressão de alguém que acabou de levar um choque. Ele olhou para ela, depois para a tela, depois para ela de novo, como se precisasse de confirmação de que aquilo era real. 3, repetiu ele com a voz falhando. 3 bebês? A médica sorriu e acenou com a cabeça. Sim, 3 bebês. Gestação de trigêmeos. É raro acontecer naturalmente, vocês tiveram uma surpresa e tanto. E então, de repente, Lorenzo começou a rir. Uma risada de incredulidade, de choque, de alegria misturada com desespero. Clara olhou para ele sem saber se ria ou chorava, e acabou fazendo os dois ao mesmo tempo. 3 bebês. Eles iam ter 3 bebês de uma vez.
Ela, que estava nervosa com a ideia de cuidar de um, agora ia ter que aprender a cuidar de 3. A médica explicou sobre os cuidados especiais de uma gestação múltipla, sobre os riscos, sobre a necessidade de mais repouso e acompanhamento frequente. Clara ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água, as palavras chegando abafadas, enquanto ela tentava processar a magnitude daquela notícia. Quando saíram da clínica, os dois caminharam em silêncio até um banco de praça ali perto e sentaram. Clara estava hiperventilando levemente, as mãos tremendo no colo, a mente girando em círculos. "Lorenzo", disse ela com a voz embargada, "são 3. Eu nem sei trocar fralda de um bebê, como é que eu vou cuidar de 3? Ele virou para ela e segurou as mãos tremendo, trazendo para perto do peito dele. "Você não vai cuidar sozinha", disse ele com firmeza. "Nós vamos cuidar juntos, eu vou estar do seu lado em cada momento, Clara. A gente vai dar conta. Pode ser 3, pode ser 10, não importa. Juntos a gente consegue qualquer coisa." Clara olhou nos olhos dele e viu ali uma certeza que ela gostaria de sentir também. Lorenzo era assim, enfrentava qualquer desafio de frente sem se deixar abalar. Era uma das coisas que ela mais amava nele. Ela respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar, tentando absorver aquela realidade nova que tinha acabado de se apresentar. 3 filhos. Ela ia ser mãe de 3 crianças ao mesmo tempo. Era assustador, mas também era incrível. Ela levou a mão até a barriga, ainda lisa, e tentou imaginar 3 pequenos corações batendo ali dentro. 3 vidas que ela e Lorenzo tinham criado juntos. Quando chegaram em casa, Bia estava esperando ansiosa pelo resultado do ultrassom. Ela abriu a porta antes mesmo deles chegarem. Provavelmente tinha ficado olhando pela janela esperando o carro. "E aí? Como foi? Está tudo bem com o bebê?" perguntou ela, atropelando as palavras. Clara e Lorenzo se entreolharam sem saber como dar aquela notícia. "O bebê está ótimo", disse Clara devagar. "Os bebês, na verdade, são 3, Bia. Eu estou grávida de trigêmeos." Bia ficou paralisada por um segundo, o cérebro claramente travando para processar a informação. Então ela soltou um grito tão alto que provavelmente os vizinhos ouviram. "Trigêmeos? 3 bebês? Clara, pelo amor de Deus, vocês 2 não fazem nada pela metade mesmo." Ela começou a rir e a chorar ao mesmo tempo, abraçando a irmã com força, depois abraçando Lorenzo, depois abraçando os 2 juntos. "Eu vou ser tia de 3 de uma vez. Minha nossa, eu vou precisar de um emprego melhor para dar presente para essa criançada toda." Clara riu, sentindo o peso da notícia ficar um pouco mais leve com a reação animada da irmã. Era bom ter Bia por perto. Ela sempre conseguia encontrar o lado positivo de qualquer situação. Mas ainda tinha uma pessoa que precisava saber da notícia, e essa Clara estava temendo desde o momento que descobriu a gravidez. Regina Drummond, a mãe de Lorenzo. Clara tinha encontrado ela poucas vezes ao longo dos anos, geralmente em eventos sociais, onde Lorenzo fazia questão de apresentar a melhor amiga. Regina sempre foi educada, mas de um jeito frio que deixava claro que Clara não era exatamente o tipo de pessoa que ela queria ver perto do filho. Agora, com o noivado e a gravidez, não tinha mais como evitar um encontro oficial entre as 2 famílias. Lorenzo marcou um jantar na mansão dos Drummond para dar a notícia. Ele avisou Clara que a mãe podia ser difícil, mas pediu para ela não levar para o pessoal, que ele ia resolver qualquer problema que surgisse. Clara se arrumou com cuidado naquela noite, escolhendo um vestido elegante, mas simples, tentando causar uma boa impressão, mesmo sabendo que provavelmente não ia conseguir. Quando chegaram na mansão, uma construção imponente no bairro mais rico da cidade, Clara sentiu o estômago revirar de nervoso. Aquele era o mundo de Lorenzo, um mundo de luxo e aparências que ela nunca tinha feito parte. Regina recebeu eles na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela beijou o rosto do filho com carinho genuíno. Mas quando se virou para Clara, o sorriso ficou mais afiado. "Clara, querida, que bom ver você", disse ela com uma voz doce que tinha um toque de veneno escondido. "Esse vestido é interessante. Combina com você." Clara engoliu a resposta que queria dar e apenas sorriu de volta,
agradecendo pelo elogio que claramente não era um elogio. Lorenzo percebeu a tensão e colocou a mão nas costas de Clara, um gesto de apoio que ela agradeceu em silêncio. O jantar foi desconfortável desde o primeiro momento. Regina fazia perguntas sobre a vida de Clara com um interesse falso, comentando sutilmente sobre o apartamento pequeno onde ela morava, sobre a profissão de designer que devia ser difícil pagar as contas, sobre como era admirável que Lorenzo não se importasse com diferenças sociais. Cada comentário era uma alfinetada disfarçada de educação, e Clara ia sentindo a raiva crescer dentro dela, mesmo tentando manter a calma. Lorenzo tentava mudar de assunto, mas Regina sempre encontrava um jeito de voltar para os mesmos pontos. Quando chegou o momento de dar a notícia, Lorenzo segurou a mão de Clara por baixo da mesa e anunciou que eles estavam noivos e esperando um bebê. O rosto de Regina perdeu a cor por um segundo, mas ela se recuperou rápido e forçou um sorriso. Que surpresa maravilhosa, disse ela com a voz controlada. Um neto. Que bênção. Mas então Lorenzo completou a informação. Na verdade, mãe, são 3. Clara está grávida de trigêmeos. O sorriso de Regina congelou no rosto e ela quase deixou a taça de vinho cair. 3? Repetiu ela, como se a palavra fosse um palavrão. Trigêmeos. Clara observou a sogra tentar processar aquela informação. Viu as engrenagens girando na cabeça dela enquanto ela calculava o que aquilo significava. 3 netos de uma vez. 3 herdeiros do nome Drummond. E todos filhos daquela moça simples que ela claramente achava que não era boa o suficiente para o filho. Regina se recompôs depois de alguns segundos e abriu outro sorriso falso, dizendo que estava muito feliz e que ia ajudar no que precisasse. Mas Clara viu nos olhos dela algo que a fez sentir um frio na espinha. Aquela mulher não estava feliz. Aquela mulher estava planejando alguma coisa. No carro, voltando para casa, Clara comentou com Lorenzo que tinha sentido algo estranho na reação da mãe dele. Ele suspirou e disse que Regina era assim mesmo, que ela demorava para aceitar mudanças, mas que com o tempo ia se acostumar e aprender a amar Clara como ele amava. Clara queria acreditar naquilo, queria muito, mas alguma coisa dentro dela dizia que as coisas não iam ser tão simples assim. Os meses de gravidez foram passando, e a barriga de Clara foi crescendo de um jeito que impressionava até a médica. Carregar 3 bebês não era brincadeira. O corpo dela estava sendo colocado à prova todos os dias. Ela sentia dores nas costas que não passavam. Os pés inchavam tanto que nenhum sapato servia mais e a falta de ar era constante porque os bebês estavam ocupando todo o espaço disponível. Lorenzo estava mais presente do que nunca. Tinha diminuído a carga de trabalho para poder acompanhar Clara em cada consulta, cada exame, cada momento difícil. Ele tinha contratado uma equipe médica particular que ficava de prontidão 24 horas por dia e tinha convencido Clara a se mudar para a cobertura dele, onde tinha mais espaço e conforto. A cobertura de Lorenzo era o oposto completo do apartamento pequeno de Clara. Tinha 3 quartos enormes, uma sala que mais parecia um salão de festas, uma cozinha equipada com coisas que Clara nem sabia para que serviam, e uma vista da cidade que tirava o fôlego. No começo, ela se sentiu deslocada naquele lugar tão luxuoso, mas Lorenzo fez questão de trazer as plantas dela, as almofadas coloridas, as fotos das paredes, tudo o que pudesse fazer ela se sentir em casa. E aos poucos Clara foi se acostumando, foi entendendo que aquele espaço era deles agora, que ela tinha todo o direito de estar ali porque Lorenzo a amava e queria ela por perto. Foi nessa época que Regina começou a aparecer com mais frequência. Ela chegava sempre sem avisar, dizendo que tinha passado para ver como a nora estava, trazendo presentes caros para os bebês que ainda nem tinham nascido. Eram roupas de grife, brinquedos importados, coisas que custavam mais do que Clara ganhava em meses de trabalho. No começo, Clara achou que talvez a sogra estivesse mesmo tentando se aproximar, que talvez ela tivesse aceitado a situação e quisesse fazer parte da família. Mas então os comentários começaram sempre quando Lorenzo não estava por perto para ouvir. O primeiro veio em uma tarde de quarta-feira, quando Lorenzo tinha ido resolver uma emergência em um dos hotéis. Regina apareceu com um vestido de maternidade de presente,
um vestido bonito, mas que era 2 números maior do que Clara usava. Quando Clara comentou que ia precisar trocar pelo tamanho certo, Regina sorriu daquele jeito dela e disse com uma voz doce que escondia veneno: "Ah, querida, eu comprei pensando no quanto você ainda vai crescer. Gestação de trigêmeos costuma deixar a mulher bem grande. Espero que você consiga voltar ao normal depois, mas essas coisas são difíceis quando não se tem recursos para personal trainer e nutricionista." Clara ficou sem saber o que responder. Era um insulto, mas estava embalado de um jeito tão educado que ela não tinha como rebater sem parecer que estava exagerando. Então apenas agradeceu o presente e engoliu a raiva, dizendo para si mesma que não valia a pena criar conflito. Mas aquele foi só o começo. Nas semanas seguintes, Regina apareceu várias outras vezes, sempre com presentes caros e comentários disfarçados, que iam minando a autoestima de Clara aos poucos. "Esse apartamento é tão grande, não é mesmo? Você deve se sentir perdida aqui, sendo de um lugar tão diferente." Ou então: "Lorenzo sempre gostou de mulheres mais sofisticadas, sabia? Mas o amor é cego, como dizem por aí." E ainda: "Espero que você saiba administrar uma casa desse tamanho. É bem diferente do que você estava acostumada. Imagino que seja um desafio." Cada frase era uma pequena facada, sutil o suficiente para não parecer um ataque direto, mas afiada o bastante para deixar marcas. Clara não contava nada para Lorenzo. Ela não queria criar problemas entre ele e a mãe. Não queria ser a namorada chata que reclama da sogra, e no fundo tinha medo de que ele não acreditasse nela. Regina era sempre tão doce e carinhosa quando Lorenzo estava presente. Tão diferente da mulher fria que aparecia quando ele saía. Clara começou a se perguntar se não estava exagerando, se não estava interpretando mal as coisas por causa dos hormônios da gravidez. Mas então Bia veio visitar e presenciou um dos comentários de Regina, e a reação da irmã mostrou que Clara não estava imaginando nada. Era um sábado de manhã, e Bia tinha vindo passar o dia com Clara, enquanto Lorenzo resolvia coisas do trabalho. Regina apareceu sem avisar, como sempre, e encontrou as 2 irmãs conversando na sala. Ela cumprimentou Bia com um sorriso falso e sentou no sofá como se fosse dona do lugar. A conversa estava indo normalmente, até que Regina olhou para Clara e disse: "Querida, você está com uma aparência tão cansada. Deve ser difícil mesmo cuidar de uma gravidez dessas sem ter a estrutura adequada. Fico pensando como vai ser quando os bebês nascerem e o Lorenzo tiver que voltar a focar nos negócios. Você vai ter que se virar bastante sozinha. Espero que esteja preparada para isso." Bia arregalou os olhos e abriu a boca para responder, mas Clara segurou o braço dela por baixo do sofá, pedindo em silêncio para ela não dizer nada. Regina percebeu a tensão e abriu um sorriso inocente, como se não tivesse acabado de insinuar que Clara ia ser abandonada pelo próprio noivo. "Eu só me preocupo com vocês, é isso. Afinal, sou a avó dessas crianças, não é mesmo? Quero o melhor para todo mundo." Ela levantou pouco depois, disse que tinha compromissos e foi embora deixando o apartamento carregado de uma energia pesada. Assim que a porta fechou, Bia explodiu. "Mas que mulher horrível! Clara, você ouviu o que ela disse? Ela praticamente falou que o Lorenzo vai te largar. Como é que você aguenta isso calada?" Clara suspirou e encostou a cabeça no sofá, sentindo o peso de tudo aquilo. "Ela é mãe dele, Bia. Eu não posso chegar para o Lorenzo e falar mal da mãe dele. Ele vai achar que eu estou exagerando. Ou pior, vai ficar no meio de um fogo cruzado tendo que escolher lados." Bia balançou a cabeça discordando. "Você precisa contar para ele. Essa mulher está te destruindo por dentro. Eu consigo ver. Você está mais magra, mais triste, com olheiras. Isso não é só cansaço de gravidez." Mas Clara não contou. Ela continuou guardando tudo para si mesma, engolindo os comentários de Regina, tentando não deixar aquilo afetar ela. Só que estava afetando, e muito. Clara começou a ter pesadelos à noite, sonhos em que Lorenzo a deixava sozinha com 3 bebês chorando. Sonhos em que ela estava em um lugar escuro sem conseguir encontrar a saída. Acordava suando, o coração disparado, e ficava olhando para Lorenzo dormindo ao lado dela,
se perguntando quanto tempo até ele perceber que tinha cometido um erro escolhendo ela. Lorenzo notou que algo estava errado. Ele via Clara dormindo mal. Via ela mais quieta do que o normal. Via o brilho nos olhos dela diminuindo aos poucos. Perguntou várias vezes o que estava acontecendo, se ela estava sentindo alguma coisa, se tinha algo que ele pudesse fazer. Clara sempre respondia que era só desconforto da gravidez, que carregar 3 bebês era cansativo, que ela estava bem. E ele acreditava porque queria acreditar, porque não conseguia imaginar que a própria mãe pudesse estar fazendo mal para a mulher que ele amava. Uma noite, depois de mais um pesadelo, Clara estava acordada na cama olhando para o teto quando sentiu Lorenzo se mexer ao lado dela. Ele abriu os olhos devagar e virou para ela, percebendo que ela estava acordada. "Outro pesadelo?" perguntou ele com a voz rouca de sono. Clara acenou com a cabeça sem dizer nada. Lorenzo a puxou para perto, abraçando ela por trás e colocando a mão na barriga enorme onde os trigêmeos se mexiam. "Fala comigo, Clara. O que está te preocupando? Eu sei que tem alguma coisa." Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou cair. "Eu só fico pensando, e se eu não conseguir? E se eu não for uma boa mãe? Eu não sei nada sobre bebês, Lorenzo. Vão ser 3 de uma vez e eu mal sei trocar uma fralda. E você vai ter que trabalhar, vai ter viagens, reuniões, e eu vou estar aqui sozinha com ele sem saber o que fazer." A voz dela foi ficando mais fina conforme as inseguranças iam saindo, todas aquelas coisas que Regina tinha plantado na cabeça dela sem que ela percebesse. Lorenzo apertou o abraço e beijou o ombro dela com carinho. "Você não vai estar sozinha. Eu vou estar aqui sempre. E a gente vai aprender junto, Clara. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, todo mundo aprende na prática. E você vai ser a melhor mãe do mundo, eu tenho certeza disso. Você é a pessoa mais carinhosa, mais dedicada, mais amorosa que eu conheço. Esses bebês têm muita sorte de ter você." As palavras dele eram bálsamo para as feridas que Regina tinha aberto, mas não eram suficientes para curá-las completamente. Clara queria acreditar, queria muito. Mas as sementes de dúvida já tinham sido plantadas. Ela adormeceu nos braços de Lorenzo naquela noite, sentindo os bebês se mexerem na barriga, ouvindo a respiração calma dele no ouvido. E por um momento, só um momento, conseguiu acreditar que tudo ia ficar bem. Que Regina ia aceitar ela com o tempo. Que ela ia conseguir ser uma boa mãe. Que Lorenzo ia estar sempre ali. Mas lá no fundo, em um canto escuro da mente dela, as palavras de Regina ainda ecoavam. E Clara não sabia que o pior ainda estava por vir. Clara estava com 34 semanas de gestação quando os bebês decidiram que já era hora de conhecer o mundo. Ela tinha acordado no meio da noite, sentindo uma dor diferente das que estava acostumada, uma dor que vinha em ondas e apertava a barriga de um jeito que tirava o fôlego. Lorenzo acordou com o gemido dela, e em questão de segundos já estava de pé, ligando para a equipe médica, pegando a mala que já estava pronta há semanas, fazendo tudo ao mesmo tempo, enquanto tentava manter a calma para não deixar Clara ainda mais nervosa. O caminho até o hospital foi uma corrida contra o tempo, com Lorenzo dirigindo mais rápido do que jamais tinha dirigido na vida e Clara respirando fundo, tentando controlar a dor. Quando chegaram no hospital, tudo aconteceu muito rápido. A médica já estava esperando, a equipe toda preparada para a cesárea de emergência que seria necessária. Lorenzo segurou a mão de Clara durante todo o procedimento, ficando atrás daquela cortina azul que separava ela da cirurgia, sussurrando palavras de amor e encorajamento, enquanto ela chorava de medo e de antecipação. Ele estava pálido como papel, claramente apavorado, mas não soltou a mão dela nem por um segundo. Era assim que Lorenzo era, sempre forte por ela mesmo quando estava desmoronando por dentro. O primeiro choro veio às 3h47 da manhã. Era Miguel, o maior dos 3, com um choro forte que encheu a sala de cirurgia. Lorenzo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto sem que ele pudesse controlar. 2 minutos depois veio Helena, menor e mais delicada, com um chorinho fino que parecia um miado de gato. E por último veio Theo, o caçula, por apenas 3 minutos, que nasceu em silêncio, e só chorou quando a enfermeira deu um tapinha leve nas costas dele. 3 bebês, 3 choros diferentes,
3 vidas novas que tinham acabado de chegar ao mundo. Clara chorava também, um choro de exaustão, de alívio, de amor tão grande que não cabia no peito. Os primeiros dias no hospital foram um turbilhão de emoções e aprendizados. Clara estava exausta, o corpo dolorido da cirurgia, os seios inchados tentando produzir leite suficiente para 3 bocas famintas. As enfermeiras ensinaram ela a amamentar, a trocar fralda, a segurar os bebês do jeito certo, mas tudo ainda parecia muito assustador. Lorenzo não saiu do lado dela nem por um momento, dormindo na poltrona desconfortável do quarto, acordando cada vez que um dos bebês chorava, tentando ajudar em tudo que podia. Ele trocou fraldas mesmo sem saber direito como, deu banho nos bebês com as mãos tremendo de medo de machucar e passou horas apenas olhando para os 3 filhos como se não conseguisse acreditar que eles eram reais. Regina apareceu no segundo dia, carregando um buquê de flores enorme e uma sacola cheia de presentes caros. Ela beijou o rosto do filho, olhou para os netos com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar e tirou fotos de tudo para postar nas redes sociais. Era importante para ela mostrar para o mundo que era avó agora, que tinha 3 netos lindos de um filho bem-sucedido. Mas quando Lorenzo saiu para resolver a papelada da alta hospitalar, o sorriso de Regina sumiu e ela olhou para Clara com aqueles olhos frios de sempre. Aproveita esses momentos, querida, disse ela ajeitando as flores no vaso, como se estivesse falando sobre o tempo. Logo, logo a realidade vai bater. 3 bebês é muito trabalho, e o Lorenzo tem uma empresa para administrar. Ele não vai poder ficar brincando de papai em tempo integral para sempre. Clara estava cansada demais para responder, exausta demais para brigar. Apenas fechou os olhos e fingiu que estava dormindo até Regina ir embora. Mas as palavras ficaram ecoando na cabeça dela, se misturando com todos os outros comentários cruéis que a sogra tinha feito nos últimos meses. A chegada em casa foi ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. A cobertura tinha sido transformada em um verdadeiro quartel-general para bebês. 3 berços no quarto, que seria o quartinho dos trigêmeos, fraldas empilhadas em torres que pareciam não ter fim, mamadeiras, roupinhas, banheiras, tudo em triplicata. Lorenzo tinha contratado uma babá para ajudar durante o dia, uma mulher experiente chamada Dona Marlene, que já tinha criado filhos e netos e sabia exatamente o que fazer quando um bebê chorava. Clara ficou grata por aquela ajuda, porque sozinha ela não sabia se ia conseguir. As primeiras semanas foram as mais difíceis da vida de Clara. Os trigêmeos tinham horários diferentes de fome, de sono, de tudo. Quando um finalmente dormia, outro acordava chorando, e o barulho acordava o terceiro. Clara mal conseguia dormir 2 horas seguidas, mal conseguia tomar banho ou comer direito. Ela vivia no modo sobrevivência, indo de um berço para outro, amamentando, trocando fralda, ninando e começando tudo de novo. O corpo dela estava esgotado, a mente exausta, e havia momentos em que ela se trancava no banheiro só para chorar alguns minutos antes de voltar para a batalha. Mas Lorenzo estava ali, sempre. Ele tinha diminuído ainda mais o trabalho, delegando quase tudo para Fernando, o braço direito dele na empresa. Acordava toda noite junto com Clara para atender os bebês, trocava fraldas sem reclamar, dava mamadeira, andava pela casa de madrugada com um bebê no colo, tentando fazer ele parar de chorar. Tinha noites em que os 2 estavam tão cansados que mal conseguiam falar. Apenas se olhavam com aquela expressão de soldados em uma trincheira, sobrevivendo juntos. E era isso que os mantinha de pé, saber que estavam juntos naquela loucura toda. Uma noite, por volta das 2 da manhã, Clara estava sentada na poltrona do quartinho amamentando Helena, enquanto Miguel e Theo dormiam nos berços. Ela estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos, a cabeça pendendo para frente vez ou outra. Lorenzo entrou no quarto silenciosamente e parou na porta, observando a cena. Clara levantou os olhos e encontrou o olhar dele. E por um momento, os 2 ficaram ali em silêncio, compartilhando aquele momento de exaustão e amor ao mesmo tempo. Você é incrível, sabia? Disse Lorenzo em voz baixa para não acordar os bebês. Clara soltou uma risada cansada. Eu pareço um zumbi. Ele foi até ela e se ajoelhou ao lado da poltrona,
olhando para Helena que ainda mamava. O zumbi mais bonito que eu já vi. Clara revirou os olhos, mas sorriu, sentindo o coração aquecer com aquele homem que não desistia de fazer ela se sentir especial, mesmo nas piores circunstâncias. Lorenzo beijou a testa dela e depois beijou a cabecinha de Helena, que continuou mamando alheia a tudo. Teve uma tarde em que tudo deu errado ao mesmo tempo. Clara estava sozinha porque Dona Marlene tinha pedido folga e Lorenzo tinha ido resolver uma emergência no hotel que não podia esperar. Os 3 bebês decidiram chorar ao mesmo tempo, cada um com um problema diferente. Miguel estava com cólica, Helena com fome, e Theo só queria colo. Clara tentou atender os 3, mas só tinha 2 braços e um corpo só. Ela pegou Helena para amamentar, colocou Theo no bebê conforto fazendo balanço com o pé. E tentava fazer massagem na barriguinha de Miguel com a mão livre. Era uma cena caótica, desesperadora, e em algum momento Clara simplesmente sentou no chão e começou a chorar junto com os filhos. Foi assim que Lorenzo encontrou ela quando chegou em casa meia hora depois. Os 3 bebês chorando, Clara chorando no meio deles, todo mundo em desespero. Ele não disse nada, apenas entrou no quarto, pegou Miguel no colo e começou a fazer a massagem da cólica que a pediatra tinha ensinado. Com a outra mão fez carinho na cabeça de Clara, mostrando que estava ali, que ela não estava sozinha. Aos poucos os choros foram diminuindo, os bebês foram se acalmando e Clara foi parando de chorar também. Quando finalmente ficou silêncio, os 2 se olharam e começaram a rir. Uma risada de desespero, de exaustão, de cumplicidade. A risada de 2 pessoas que estavam no limite, mas estavam juntas. Eu não sei como as pessoas fazem isso, disse Clara, enxugando as lágrimas. Lorenzo estava com Miguel dormindo no colo. Theo ainda no bebê conforto, Helena no colo de Clara. Acho que ninguém sabe no começo, respondeu ele. A gente vai aprendendo no caminho. E olha, eles estão vivos, alimentados, limpos. A gente está mandando bem. Clara olhou para ele com incredulidade. Mandando bem? Eu estava chorando no chão quando você chegou. Lorenzo deu de ombros. Você estava tendo um momento difícil. Todo mundo tem. Mas você não desistiu, não saiu correndo, está aqui. Isso é mandar bem. Naquela noite, depois de muito esforço, os 3 bebês dormiram ao mesmo tempo pela primeira vez desde que tinham nascido. Clara e Lorenzo se jogaram no sofá da sala, exaustos demais até para ir para o quarto. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ele passou o braço em volta dela, e os 2 ficaram ali em silêncio, aproveitando aquele momento raro de paz. Em algum momento, sem planejar, eles começaram a se beijar. Beijos lentos no começo, depois mais intensos, as mãos lembrando caminhos conhecidos. Fazia semanas que não tinham um momento assim, apenas os 2, sem bebês chorando ou fraldas para trocar. Eles subiram para o quarto de mãos dadas, olhando para trás como se esperassem um dos trigêmeos acordar a qualquer momento. Mas o apartamento continuou em silêncio, os bebês dormindo profundamente, alheios ao que estava acontecendo no quarto dos pais. E naquela noite, depois de semanas vivendo no modo sobrevivência, Clara e Lorenzo finalmente tiveram um momento só deles. Um momento para lembrar que antes de serem pais, eles eram um casal. Um casal que tinha esperado quase 20 anos para ficar junto e que não ia deixar o cansaço apagar a chama que existia entre eles. Mas é claro que a paz não durou muito. No meio da madrugada, como um despertador sincronizado, os 3 bebês acordaram chorando ao mesmo tempo. Clara gemeu de cansaço e Lorenzo riu, beijando a testa dela antes de levantar da cama. Vamos lá, equipe, disse ele, estendendo a mão para ela. O dever chama. E os 2 foram juntos, de mãos dadas, atender os filhos que precisavam deles. Era assim que funcionava agora. Era essa a vida deles. Caótica, exaustiva, sem privacidade. Mas era deles, era real, era cheia de amor. E nenhum dos 2 trocaria por nada no mundo. Os trigêmeos já estavam com 2 meses, quando Lorenzo recebeu uma ligação que não podia ignorar. Um dos hotéis mais importantes da rede estava enfrentando uma crise séria, algo envolvendo problemas estruturais que precisavam de atenção imediata. Era o tipo de situação que exigia a presença do dono,
Não tinha como resolver por telefone ou delegar para outra pessoa. Lorenzo passou horas tentando encontrar uma alternativa, mas no final das contas, teve que aceitar que precisava viajar. Seria uma semana fora, talvez um pouco mais dependendo da gravidade do problema, e a ideia de deixar Clara sozinha com os trigêmeos o deixava com um aperto no peito. Na noite antes da viagem, eles conversaram sobre como iam se organizar. Clara insistiu que ia dar conta, que Bia podia ajudar, que Dona Marlene estaria lá durante o dia. Ela não queria que Lorenzo se preocupasse. Não queria ser um peso que o impedisse de cuidar dos negócios. Ele tinha responsabilidades enormes, uma empresa inteira dependendo dele, e ela não podia esperar que ele largasse tudo para ficar trocando fraldas. Mesmo assim, Lorenzo fez ela prometer que ligaria se precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele ia voltar correndo se fosse necessário, não importava o que estivesse acontecendo no hotel. A despedida na manhã seguinte foi difícil. Lorenzo passou um longo tempo no quartinho dos bebês, beijando cada um deles, falando baixinho que o papai ia voltar logo. Depois segurou Clara em um abraço apertado que durou mais do que devia, como se tivesse medo de soltar. "Uma semana", disse ele com a testa encostada na dela. "Uma semana e eu volto para vocês. Qualquer coisa mesmo você me liga." Clara prometeu que ia ligar, beijou ele mais uma vez e ficou parada na porta do apartamento vendo ele entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, ela sentiu um vazio no peito que tentou ignorar. Os primeiros 2 dias foram difíceis, mas administráveis. Dona Marlene chegava cedo e ajudava com os bebês durante o dia. Bia aparecia depois do trabalho para fazer companhia. E Lorenzo ligava várias vezes por dia, querendo saber como estavam todos. Clara estava cansada, claro, mas estava conseguindo manter as coisas sob controle. Os trigêmeos pareciam estar em uma fase mais tranquila, dormindo um pouco melhor à noite, chorando um pouco menos durante o dia. Ela começou a pensar que talvez estivesse exagerando na preocupação, que conseguia dar conta daquilo sim. Foi no 3º dia que Regina apareceu. Clara estava no quarto amamentando Helena quando ouviu a campainha tocar. Dona Marlene foi atender e voltou dizendo que a mãe do Sr. Lorenzo tinha chegado para visitar. O estômago de Clara revirou, mas ela tentou manter a calma. Colocou Helena no berço depois de terminar de amamentar e foi até a sala encontrar a sogra. Regina estava sentada no sofá com uma expressão de quem era dona daquele lugar, olhando ao redor como se estivesse avaliando tudo. "Querida, vim ver como você está se virando", disse Regina quando Clara apareceu. "O Lorenzo me contou que teve que viajar e eu fiquei preocupada com você aqui sozinha com 3 bebês. Deve ser muito difícil." Tinha algo no tom de voz dela que não parecia preocupação genuína, mas Clara deixou passar. "Estou bem, Dona Regina. Dona Marlene está me ajudando e a Bia vem à noite." Regina acenou com a cabeça e olhou para a babá que estava organizando mamadeiras na cozinha. "Ah, sim, a babá. Bem, eu posso ficar um pouco hoje para ajudar também. Pode liberar ela." Clara ficou sem saber o que dizer. Não queria dispensar Dona Marlene, não queria ficar sozinha com Regina, mas também não podia simplesmente dizer isso. Olhou para a babá sem saber o que fazer, e Regina aproveitou a hesitação para tomar a decisão por ela. "Pode ir, querida", disse ela para Dona Marlene com aquele tom de voz que não aceitava discussão. "Eu fico aqui com a minha nora e meus netos. Vá descansar, você merece." A babá olhou para Clara pedindo confirmação, e Clara, sem ter escolha, acenou dizendo que tudo bem. Dona Marlene foi embora com uma expressão preocupada que Clara fingiu não ver. As primeiras horas foram estranhas, mas suportáveis. Regina fez questão de criticar sutilmente tudo o que Clara fazia, desde a forma como ela segurava os bebês até a organização da casa. Mas Clara engolia as alfinetadas e continuava cuidando dos filhos, contando os minutos até poder inventar uma desculpa para Regina ir embora. Os trigêmeos estavam relativamente calmos, dormindo nos berços, e as 2 mulheres estavam sentadas na sala em um silêncio desconfortável quando Regina decidiu que era hora de falar o que realmente tinha vindo falar. "Clara, querida,
Acho que precisamos ter uma conversa séria, disse Regina, cruzando as pernas e olhando para a nora com aquela expressão fria que ela escondia tão bem quando Lorenzo estava por perto. Clara sentiu um frio na espinha, mas tentou manter a compostura. Sobre o que, dona Regina? A sogra suspirou como se estivesse prestes a fazer algo muito difícil, mas a frieza nos olhos dela mostrava que aquilo tinha sido planejado há muito tempo. Vamos ser práticas, querida, começou Regina, com uma voz que tentava parecer gentil, mas era afiada como faca. Você é uma moça simples, de origem humilde. Não há nada de errado com isso, claro. Mas são fatos. O meu filho é um homem de negócios importantes, tem responsabilidades enormes, um nome de família para zelar. Esse relacionamento de vocês foi, como posso dizer, impulsivo. Vocês eram amigos há anos, tiveram um momento de paixão e agora têm 3 crianças para cuidar. Acontece com muita gente. Clara estava paralisada no lugar, o coração batendo tão forte que ela conseguia ouvir nas próprias orelhas. Regina continuou falando como se estivesse discutindo o tempo ou o cardápio do jantar. O problema é que paixão não dura para sempre. Uma hora o Lorenzo vai acordar e perceber que cometeu um erro. Ele vai olhar para você e se perguntar o que estava pensando. Essas coisas acontecem, querida. Faz parte da vida. E quando isso acontecer, você vai estar em uma situação muito complicada. Sem dinheiro, sem profissão que sustente 3 filhos, dependendo da boa vontade do meu filho. Onde a senhora quer chegar com isso? Perguntou Clara, com a voz tremendo, as mãos apertadas no colo tentando controlar a raiva e o medo que se misturavam dentro dela. Regina sorriu daquele jeito dela, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e pegou um envelope que estava dentro da bolsa. Colocou o envelope na mesa de centro entre elas e empurrou na direção de Clara. Aqui tem um cheque de 5 milhões de reais, disse Regina, como se estivesse oferecendo uma xícara de chá. É seu se você assinar um acordo de guarda compartilhada e sair da vida do meu filho. Você pode ver seus filhos quando quiser, vai ter uma pensão generosa para criá-los, mas vai deixar o Lorenzo livre para encontrar alguém mais adequada. Alguém do nível dele, que entenda o mundo dele, que possa ser uma parceira de verdade e não um peso. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar fugiu dos pulmões dela. As lágrimas começaram a arder nos olhos e, por um momento, ela não conseguiu dizer nada. 5 milhões de reais. Regina estava oferecendo 5 milhões de reais para ela abandonar o homem que amava, para ela abrir mão da família que tinha construído. Era uma proposta tão absurda, tão cruel, que Clara não conseguia processar que aquilo estava realmente acontecendo. A senhora está me pedindo para deixar o Lorenzo? Conseguiu dizer Clara quando finalmente encontrou a voz. Está me oferecendo dinheiro para eu ir embora e abandonar o pai dos meus filhos? Regina suspirou, como se Clara fosse uma criança que não estava entendendo uma lição simples. Estou te oferecendo uma saída digna, querida. Uma chance de recomeçar sua vida com segurança financeira. Pense bem antes de recusar. Você realmente acha que consegue segurar um homem como o Lorenzo? Quando a paixão passar e ele olhar para você e ver apenas cansaço, fraldas e uma mulher que não tem nada em comum com o mundo dele, o que você acha que vai acontecer? Clara se levantou do sofá tão rápido que quase derrubou a mesa de centro. O corpo todo dela estava tremendo, de raiva, de humilhação, de uma dor que ela não conseguia nomear. Saia da minha casa, disse ela com a voz baixa, mas firme. Saia agora mesmo e leve esse cheque nojento com você. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não vou deixar o Lorenzo. E a senhora não tem o direito de vir aqui e tentar destruir a minha família. Regina não pareceu surpresa com a reação. Ela pegou o envelope de volta e colocou na bolsa com uma calma irritante, como se aquilo fosse apenas um pequeno contratempo. Tudo bem, querida. Eu entendo que você precisa de tempo para pensar. A proposta continua de pé caso você mude de ideia. Ela levantou do sofá e caminhou até a porta, mas antes de sair virou uma última vez para Clara. Pense bem no que eu disse. Você realmente acha que merece estar aqui? Você realmente acha que é boa o suficiente para o meu filho? Quando ele perceber o erro que cometeu, e vai perceber, você vai se arrepender de não ter aceitado a minha oferta. A porta fechou e Clara ficou parada no meio da sala.
as pernas tremendo tanto que ela teve que se apoiar no sofá para não cair. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sem que ela pudesse controlar, soluços silenciosos que sacudiam o corpo dela. 5 milhões de reais. Era esse o valor que Regina tinha colocado na felicidade do próprio filho. Era esse o valor que ela achava que Clara valia. Nada. Ela achava que Clara não valia nada, que era apenas um obstáculo a ser removido com dinheiro. Clara foi até o quartinho dos bebês e ficou olhando os trigêmeos dormindo. Miguel com o punhinho fechado perto do rosto, Helena de bruços do jeito que ela gostava, Theo com a boca fazendo aquele movimento de sucção mesmo dormindo. Eram tão pequenos, tão inocentes, tão alheios à crueldade que a avó deles era capaz de fazer. Clara prometeu em silêncio que ia proteger eles de tudo, inclusive de Regina. Mas como proteger se a dúvida já estava plantada tão fundo dentro dela? Naquela noite, quando Lorenzo ligou para saber como estava tudo, Clara disse que estava tudo bem. Não contou sobre a visita de Regina, não contou sobre a proposta, não contou sobre o cheque de 5 milhões. Não queria dar aquela notícia por telefone. Não conseguia nem encontrar as palavras para descrever o que tinha acontecido. E no fundo, bem no fundo, as palavras de Regina tinham encontrado terreno fértil nas inseguranças que Clara já carregava há tanto tempo. Ela realmente era boa o suficiente para Lorenzo? Ela realmente merecia estar ali? Lorenzo voltou da viagem 5 dias depois, ansioso para rever a família que tinha deixado para trás. O problema no hotel tinha sido resolvido. Tudo estava encaminhado, e ele tinha passado as últimas horas do voo contando os minutos para chegar em casa e abraçar Clara e os trigêmeos. Mas quando abriu a porta do apartamento e encontrou Clara na sala, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela estava sentada no sofá olhando para o nada, com uma expressão vazia que ele nunca tinha visto antes. Quando ele se aproximou para beijar ela, Clara virou o rosto e o beijo pegou na bochecha em vez dos lábios. Nos dias seguintes, a distância entre eles só foi aumentando. Clara estava sempre ocupada com os bebês, sempre cansada demais para conversar, sempre com uma desculpa para não ficar sozinha com Lorenzo. Ela evitava o olhar dele, respondia às perguntas com monossílabos e ia dormir antes dele toda a noite alegando exaustão. Lorenzo tentou perguntar várias vezes o que estava acontecendo, se ele tinha feito algo errado, se ela estava precisando de alguma coisa. Mas Clara sempre dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, que cuidar de 3 bebês era difícil. E ele queria acreditar, queria muito, mas alguma coisa dentro dele dizia que tinha mais do que ela estava contando. Clara estava travando uma guerra dentro da própria cabeça. As palavras de Regina não paravam de ecoar, misturando com todas as inseguranças que ela já carregava há anos. Ela olhava para Lorenzo e se perguntava quanto tempo até ele perceber que tinha cometido um erro. Olhava para a cobertura luxuosa e se sentia uma invasora em um mundo que não era dela. Olhava para os trigêmeos e se perguntava se era boa mãe o suficiente para eles. Tudo que Regina tinha dito fazia sentido de uma forma torta e dolorosa, e Clara não conseguia parar de pensar naquilo mesmo quando tentava. Bia percebeu que algo tinha mudado quando veio visitar no final de semana. Ela encontrou a irmã com olheiras fundas, mais magra do que devia, com aquele olhar de quem não estava dormindo direito há dias. Quando perguntou o que estava acontecendo, Clara desconversou e disse que era só o cansaço dos bebês. Mas Bia não acreditou, porque conhecia a irmã bem demais para engolir aquela desculpa. Ficou observando Clara durante toda a visita, notando como ela se afastava quando Lorenzo tentava se aproximar, como ela parecia estar em outro lugar, mesmo quando estava no meio da sala. Mais tarde, quando Lorenzo saiu para comprar algumas coisas que estavam faltando, Bia encurralou Clara na cozinha e exigiu saber a verdade. Clara tentou manter a fachada por alguns minutos, mas acabou desmoronando e contando tudo. A visita de Regina, a proposta do cheque, as palavras cruéis que não saíam da cabeça dela. Bia ouviu tudo com uma expressão que foi mudando de surpresa para raiva pura, os punhos fechados ao lado do corpo, como se estivesse se segurando para não sair correndo atrás de Regina naquele momento. — E você não contou para o Lorenzo? — perguntou Bia, com a voz tremendo de indignação.
Clara balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consigo, Bia. Eu não sei como contar uma coisa dessas. E se ele não acreditar em mim? E se ele achar que eu estou exagerando? É a mãe dele. Ele ama ela. Eu não posso pedir para ele escolher entre nós. Bia segurou os ombros da irmã com firmeza e olhou nos olhos dela. Clara, você está se destruindo por dentro guardando isso. O Lorenzo precisa saber o que a mãe dele fez. Ele tem o direito de saber. Mas Clara não contou. Os dias foram passando e ela foi se afundando cada vez mais naquela espiral de dúvidas e inseguranças. Ela cuidava dos bebês no automático, comia pouco, dormia mal e passava as noites acordada olhando para o teto enquanto Lorenzo dormia ao lado dela. Ele continuava tentando se aproximar, tentando entender o que estava acontecendo, mas cada tentativa era recebida com mais distância. Clara estava construindo um muro entre eles sem perceber, um muro feito de medo e de todas as mentiras que Regina tinha plantado na cabeça dela. Uma noite, os trigêmeos finalmente adormeceram ao mesmo tempo e o apartamento ficou em silêncio. Era uma oportunidade rara de os dois terem um momento juntos, e Lorenzo tentou aproveitar. Ele se aproximou de Clara no sofá e tentou puxar ela para um beijo, mas ela desviou o rosto e se afastou. Não, Lorenzo, eu estou cansada. Ele sentiu a rejeição como um soco no peito, mas tentou não demonstrar. Você está cansada todo dia, Clara. Eu entendo que os bebês dão trabalho, mas a gente quase não se toca mais. Você mal olha para mim. O que está acontecendo? Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou cair. Ela não podia contar, não conseguia encontrar as palavras e, ao mesmo tempo, não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Talvez seja isso mesmo, disse ela com a voz fraca. Talvez a gente tenha se precipitado. Tudo aconteceu muito rápido, o namoro, a gravidez, os trigêmeos. Talvez você esteja preso aqui por causa deles, não por minha causa. Lorenzo ficou olhando para ela como se não reconhecesse a mulher na frente dele. De onde você está tirando isso? Você acha que eu estou aqui por obrigação? A conversa foi escalando sem que nenhum dos dois quisesse. Clara começou a jogar para fora todas as inseguranças que estava guardando, todas as dúvidas, todos os medos. Disse que talvez ele merecesse alguém melhor, alguém do mundo dele, alguém que soubesse como se portar em jantares de negócios e eventos sociais. Disse que não queria ser um peso que ele carregava por causa dos filhos, que entendia se ele quisesse outra vida. Cada palavra saía carregada de dor, de medo, de uma angústia que ela não conseguia mais segurar. Lorenzo ouvia tudo sem entender de onde aquilo estava vindo. A Clara, que ele conhecia há quase 20 anos, a mulher confiante e determinada que ele sempre admirou, tinha desaparecido. No lugar dela estava alguém frágil, insegura, dizendo coisas que não faziam sentido nenhum. Ele tentou argumentar, tentou dizer que amava ela, que ela era tudo o que ele sempre quis, mas as palavras pareciam bater em um muro e voltar sem efeito. A discussão continuou por um tempo, que pareceu uma eternidade, os dois falando, mas ninguém realmente ouvindo. Você está arrependida? Perguntou Lorenzo em determinado momento, a voz carregada de uma dor que ele tentava esconder. De nós, de tudo isso, você está arrependida? Clara olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e não conseguiu responder. Ela não estava arrependida, não mesmo, mas as palavras tinham travado na garganta e nada saía. O silêncio dela foi interpretado como resposta, e Lorenzo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele levantou do sofá e saiu do apartamento, sem dizer mais nada. Precisava de ar, precisava pensar, precisava sair dali antes de falar algo que não podia voltar atrás. Ele dirigiu sem rumo por um tempo, as mãos apertando o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. Como tinha chegado naquele ponto? Há alguns meses, eles estavam tão felizes, tão apaixonados, tão certos de que finalmente tinham encontrado o que sempre quiseram. E agora, Clara estava falando em ser um peso, em ele estar preso, em talvez terem se precipitado. Nada daquilo fazia sentido, nada daquilo parecia real. Em algum momento ele parou o carro na frente do prédio onde Fernando morava e subiu sem avisar,
precisando de alguém para conversar. Fernando ouviu tudo em silêncio, deixando Lorenzo desabafar toda a confusão e a dor que estava sentindo. Quando Lorenzo finalmente parou de falar, Fernando ficou pensativo por um momento. "E você disse que isso começou quando você voltou de viagem?" perguntou ele. Lorenzo acenou com a cabeça. "Ela estava diferente desde o primeiro dia que eu cheguei. Distante, evitando contato, como se estivesse com medo de alguma coisa." Fernando estreitou os olhos. "E a sua mãe? Você disse que ela foi visitar a Clara enquanto você estava fora." A pergunta caiu como uma bomba na cabeça de Lorenzo. Ele tinha esquecido completamente que Regina tinha ido visitar, tinha achado que era só uma visita normal de avó. Mas agora que Fernando mencionou, as peças começaram a se encaixar de uma forma que fazia o sangue dele gelar. Ele conhecia a mãe, sabia como ela era, sabia que ela nunca tinha aprovado o relacionamento com Clara. O que Regina tinha feito enquanto ele estava longe? Lorenzo voltou para casa no meio da noite, a mente girando com possibilidades que ele não queria acreditar. Encontrou Clara acordada no quartinho dos bebês, sentada na poltrona olhando os trigêmeos dormirem. Ela parecia tão pequena, tão frágil, tão diferente da mulher forte que ele conhecia. Ele entrou silenciosamente e se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela entre as suas. Clara olhou para ele surpresa, os olhos ainda vermelhos de chorar. "A minha mãe disse ou fez alguma coisa enquanto eu estava fora?" perguntou Lorenzo, olhando diretamente nos olhos dela. Não era uma acusação, era uma pergunta genuína, carregada de uma preocupação que Clara não esperava. E foi essa preocupação, esse cuidado, que finalmente derrubou todas as barreiras que ela tinha construído. Clara começou a chorar, um choro de alívio e de dor misturados, e finalmente contou tudo. A proposta, o cheque de 5 milhões, as palavras cruéis, todas as coisas que Regina tinha dito para destruir ela por dentro. Lorenzo ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais fechado conforme Clara ia contando. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento, processando tudo que tinha acabado de ouvir. A própria mãe dele tinha tentado comprar a mulher que ele amava. Tinha oferecido dinheiro para ela ir embora, para abandonar ele e os filhos. Tinha plantado dúvidas e inseguranças na cabeça de Clara, sabendo exatamente o estrago que aquilo ia causar. Era uma traição tão profunda que Lorenzo não conseguia encontrar palavras para descrever. Lorenzo não dormiu naquela noite. Ficou deitado ao lado de Clara, que finalmente tinha adormecido depois de chorar até não ter mais lágrimas, olhando para o teto enquanto a raiva crescia dentro dele. 5 milhões de reais. Era esse o preço que a mãe dele tinha colocado na mulher que ele amava. Era esse o valor que Regina achava que podia pagar para destruir a família do próprio filho. Ele pensou em todas as vezes que tinha defendido a mãe, em todas as vezes que tinha dito para Clara não levar para o pessoal, em todas as vezes que tinha minimizado os comentários que ela fazia. Ele tinha sido cego, ou talvez não tivesse querido enxergar. Quando o sol nasceu, Lorenzo já tinha tomado uma decisão. Ele levantou da cama devagar para não acordar Clara e foi até o quartinho dos trigêmeos. Os três estavam dormindo profundamente. Miguel com aquela expressão séria que ele sempre tinha quando dormia. Helena de bruços abraçada a uma fraldinha que ela gostava de segurar. Theo com os bracinhos esticados para cima, como se estivesse comemorando alguma coisa. Lorenzo ficou olhando para os filhos por um longo momento, sentindo o amor por eles apertar o peito de um jeito que quase doía. Aquelas 3 crianças eram o melhor que ele já tinha feito na vida, e ele ia proteger elas e a mãe delas de qualquer pessoa que tentasse machucá-los. Clara acordou pouco depois e encontrou Lorenzo vestido e pronto para sair. Ela olhou para ele com uma expressão preocupada, ainda com os olhos inchados de tanto chorar na noite anterior. "Onde você vai?" perguntou ela sentando na cama. Lorenzo foi até ela e segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. "Eu preciso resolver uma coisa. Fica aqui com as crianças. A Bia pode vir te ajudar. Eu volto o mais rápido que puder." Clara abriu a boca para perguntar mais, mas ele beijou ela antes que pudesse falar. Um beijo longo, profundo, cheio de todas as coisas que ele não estava conseguindo dizer com palavras.
O caminho até a mansão dos Drummond pareceu mais curto do que nunca. Lorenzo dirigia com uma calma que não correspondia ao que ele estava sentindo por dentro, a raiva controlada, mas pronta para explodir a qualquer momento. Quando chegou, estacionou na entrada e caminhou até a porta sem hesitar. Não tinha avisado que estava vindo, não tinha marcado nada, mas sabia que a mãe estaria em casa porque Regina raramente saía antes do meio-dia. O mordomo abriu a porta surpreso com a visita inesperada e Lorenzo entrou sem esperar convite, caminhando diretamente para a sala de jantar, onde sabia que a mãe estaria tomando o café da manhã. Regina estava sentada na cabeceira da mesa enorme, lendo alguma coisa no tablet enquanto tomava chá. Ela levantou os olhos surpresa quando Lorenzo entrou, e por um segundo pareceu genuinamente feliz em ver o filho. Lorenzo, que surpresa maravilhosa! Você deveria ter avisado que vinha, eu teria preparado algo especial. Mas o sorriso dela morreu quando viu a expressão no rosto dele. Ela conhecia aquele olhar, tinha visto poucas vezes na vida, mas sabia exatamente o que significava. Lorenzo estava furioso, de um jeito frio e controlado, que era muito mais assustador do que qualquer grito. 5 milhões de reais, mãe, disse Lorenzo parando na frente dela com os braços cruzados. Foi esse o preço que a senhora colocou na mulher que eu amo, na mãe dos meus filhos. 5 milhões para ela sumir da minha vida, como se fosse um problema a ser resolvido com dinheiro? Regina colocou o tablet na mesa devagar, o rosto assumindo aquela expressão controlada que ela usava quando estava em situações difíceis. Lorenzo, querido, eu posso explicar. Eu só estava pensando no seu bem, no futuro das crianças. Essa moça não é... Não ouse terminar essa frase, interrompeu Lorenzo com a voz baixa, mas cortante. Não ouse falar nada sobre a Clara na minha frente. A senhora passou meses envenenando ela, fazendo comentários cruéis quando eu não estava por perto, destruindo a autoestima dela pedaço por pedaço. E quando isso não foi suficiente, quando ela não desistiu de mim por causa das suas palavras, a senhora resolveu oferecer dinheiro, como se o amor pudesse ser comprado, como se a minha família tivesse um preço. Regina tentou se levantar da cadeira, mas Lorenzo fez um gesto para ela ficar onde estava. Ele precisava falar, precisava colocar para fora tudo que estava entalado na garganta dele. A senhora passou a minha vida inteira controlando tudo. Com quem eu andava, o que eu fazia, quem eu namorava. Eu deixei porque achava que era amor de mãe. Achava que a senhora só queria o melhor para mim, mesmo quando discordava das suas opiniões. Mas eu estava errado. Não era amor, era controle. A senhora nunca quis o meu bem. Queria que eu vivesse a vida que a senhora escolheu para mim. Regina finalmente conseguiu falar, a voz saindo mais aguda do que o normal. Eu sempre quis o seu bem, Lorenzo. Tudo o que eu fiz foi pensando em você. Essa moça não é do nosso nível. Ela não tem educação para ser sua esposa, não sabe como funciona o nosso mundo. Você é um homem importante, tem responsabilidades e precisa de alguém que esteja à altura. Não uma designer de interiores que morava em um apartamento de 2 quartos e nunca pisou em um evento de verdade na vida. Lorenzo riu, mas não tinha nenhum humor naquela risada. Era uma risada amarga, cheia de decepção. A senhora quer saber quem estava lá quando o pai morreu e a senhora estava mais preocupada em garantir a herança? Clara. Ela tinha 16 anos e passou noites ao telefone comigo me ouvindo chorar. Quer saber quem nunca me pediu nada, quem nunca quis o meu dinheiro, quem sempre gostou de mim pelo que eu sou e não pelo que eu tenho? Clara. Ela me conhece há quase 20 anos, mãe. Ela é a única pessoa que sempre me viu de verdade, não como o herdeiro dos Drummond, mas como Lorenzo. A voz dele falhou um pouco no final, a emoção escapando por entre as rachaduras da raiva. Eu amo ela desde que era adolescente. Passei anos com medo de estragar a amizade. Anos me convencendo de que ela não me via daquele jeito. E quando finalmente criei coragem para contar, quando descobri que ela sentia o mesmo, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E agora, a senhora vem me dizer que tentou pagar para ela ir embora? Que ofereceu 5 milhões para eu perder a mulher que eu amo? Regina estava pálida agora, percebendo que tinha ido longe demais. Ela tentou se aproximar do filho. Tentou segurar a mão dele, mas Lorenzo recuou. Se a senhora não consegue respeitar a minha família
e Clara e os trigêmeos são a minha família, então a senhora não tem mais lugar na minha vida. É simples assim. Eu não vou deixar ninguém machucar eles, nem mesmo a minha própria mãe. Você não pode estar falando sério, disse Regina com a voz tremendo. Você não pode me cortar da sua vida por causa dessa mulher. Eu sou sua mãe, Lorenzo. Eu te criei, te dei tudo, cuidei de você a vida inteira. Lorenzo balançou a cabeça, a expressão mais triste do que raiva agora. A senhora cuidou do herdeiro, mãe. Cuidou da imagem, do nome, do patrimônio. Mas o Lorenzo, o filho, esse a senhora nunca conheceu de verdade. Clara conhece. Ela é a única que sempre conheceu. Regina tentou uma última cartada, a voz ficando mais dura. Se você fizer isso, eu corto você da herança. Você não vai ver um centavo do dinheiro da família. Vai ter que se virar sozinho com essa mulher e esses filhos. Lorenzo olhou para a mãe com uma pena que ela não esperava. Metade da fortuna dessa família eu construí sozinho depois que o pai morreu. A senhora sabe disso tão bem quanto eu. Pode ficar com a sua parte, mãe. Eu não preciso e nunca precisei. Ele virou as costas e caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Não virou para olhar para a mãe, mas a voz dele chegou clara no silêncio da sala. Eu espero que algum dia a senhora entenda o que perdeu. Não o dinheiro, não o status, mas a chance de fazer parte da vida dos seus netos. De me ver feliz de verdade pela primeira vez. Mas essa escolha foi sua, não minha. Ele saiu sem olhar para trás e o som da porta fechando ecoou pela mansão vazia. No carro, Lorenzo encostou a cabeça no volante e deixou as lágrimas caírem. Doía, apesar de tudo. Regina era a mãe dele. Era a única família de sangue que ele tinha. E cortar ela da vida não era uma decisão fácil. Mas quando ele pensava em Clara, nos trigêmeos, no futuro que eles estavam construindo juntos, sabia que tinha feito a escolha certa. Ele não podia permitir que alguém ficasse envenenando a mulher que ele amava, destruindo ela por dentro com palavras cruéis e propostas humilhantes. Algumas escolhas doem, mas precisam ser feitas mesmo assim. Quando chegou em casa, Clara estava esperando na porta com uma expressão ansiosa. Ela tinha ligado para Bia, que veio correndo e estava cuidando dos trigêmeos, e agora as duas estavam esperando ele voltar com notícias. Lorenzo foi direto para Clara e a abraçou tão apertado que ela quase não conseguia respirar. Ele não disse nada por um momento, apenas a segurou como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Ela era a coisa mais importante do mundo dele. Acabou, murmurou ele contra o cabelo dela. Você nunca mais vai ter que ouvir nada dela. Clara se afastou um pouco para olhar para ele, viu as marcas de lágrimas no rosto dele, viu a dor e o alívio misturados nos olhos. O que você fez, Lorenzo? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos dela com todo o amor que sentia. Eu escolhi você. Eu sempre vou escolher você. E ninguém, absolutamente ninguém, vai machucar quem eu amo. As semanas que se seguiram ao confronto com Regina foram de reconstrução. Clara precisou de tempo para processar tudo o que tinha acontecido, para entender que as palavras da sogra eram mentiras plantadas com o objetivo de destruir ela. Lorenzo ficou ao lado dela em cada momento desse processo, repetindo quantas vezes fosse necessário que ela era tudo o que ele sempre quis, que não existia ninguém mais adequada para ele do que ela. Aos poucos, as dúvidas que Regina tinha plantado foram sendo arrancadas pela raiz, substituídas pela certeza do amor que os dois sentiam um pelo outro. Os trigêmeos continuavam crescendo e dando trabalho, claro. Miguel já estava tentando levantar a cabeça quando colocado de bruços. Helena sorria toda vez que via o rosto do pai, e Theo tinha desenvolvido o hábito de segurar o dedo de quem chegasse perto dele e não soltar por nada. Eram 3 personalidades diferentes se formando, 3 pequenos seres humanos, que dependiam completamente de Clara e Lorenzo para tudo. E mesmo com todo o cansaço, mesmo com as noites mal dormidas e as fraldas infinitas, os dois não trocariam aquela vida por nada no mundo. Foi em uma manhã de sábado que Lorenzo acordou Clara com café na cama e uma pergunta que ela não estava esperando. Ele estava com uma expressão nervosa que ela raramente via nele, as mãos inquietas, como se não soubesse onde colocar. Casa comigo.
disse ele de novo, como tinha dito meses atrás, quando descobriram a gravidez. Eu sei que já pedi antes, sei que a gente já está noivo, mas eu quero fazer direito. Quero casar com você, Clara. Quero que você seja minha esposa de verdade, com festa, com vestido branco, com tudo que você merecer. Clara olhou para ele com os olhos marejados, lembrando de todo o caminho que tinham percorrido para chegar ali. Quase 20 anos de amizade, anos de amor escondido, uma gravidez surpresa de trigêmeos, uma sogra que tentou destruir tudo, e mesmo assim, ali estavam eles, juntos, apaixonados, construindo uma família. Eu não preciso de festa grande, disse ela, segurando a mão dele. Eu só preciso de você. Lorenzo sorriu daquele jeito que ainda fazia o coração dela acelerar. Então vamos fazer do seu jeito. Pequeno, íntimo, só as pessoas que importam. O casamento aconteceu 3 semanas depois, em uma cerimônia simples no jardim de um hotel que pertencia à rede de Lorenzo. Tinha apenas Bia, Fernando, Dona Marlene e alguns poucos amigos que faziam parte da vida dos dois. Os trigêmeos foram carregados pelo corredor improvisado por Bia, que fez questão de ser a madrinha e a carregadora de bebês ao mesmo tempo. Clara usava um vestido branco simples, mas elegante, que ela mesma tinha escolhido, sem estilista famoso ou grife importada. Lorenzo a esperava no altar improvisado com uma expressão de quem não acreditava na própria sorte. Os votos foram escritos por eles mesmos, sem ajuda de ninguém. Lorenzo foi primeiro, a voz falhando algumas vezes enquanto falava. Clara, eu esperei quase 20 anos por você. 20 anos achando que você nunca ia me olhar do jeito que eu te olhava. 20 anos escondendo o que eu sentia, por medo de perder a melhor amiga que eu já tive. Se eu tivesse que esperar mais 20, eu esperaria. Porque você vale toda espera, toda dúvida, toda dor do caminho. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida, te proteger de tudo e de todos, e nunca deixar você esquecer o quanto é especial. Clara enxugou as lágrimas antes de começar a falar, mas elas continuaram caindo mesmo assim. Lorenzo, você foi meu melhor amigo antes de ser meu amor. Você me conhece melhor do que eu mesma. Sabe quando eu estou triste, mesmo quando eu sorrio. Sabe quando eu preciso de colo, mesmo quando eu digo que estou bem. Eu passei anos achando que não era boa o suficiente para você, que você merecia alguém melhor. Mas você me escolheu, mesmo com todas as minhas imperfeições, mesmo com todos os meus medos. E eu prometo passar o resto da vida tentando merecer essa escolha. Quando o celebrante disse que podiam se beijar, Lorenzo puxou Clara para um beijo, que arrancou aplausos e assobios dos poucos convidados. Bia estava chorando tanto que quase deixou cair Theo, que ela segurava no colo. Fernando estava com os olhos vermelhos, mas negava que estava emocionado. Dona Marlene benzia os 3 bebês enquanto murmurava que aquilo era obra de Deus. Era uma cena pequena, íntima, sem a pompa que Regina teria exigido se estivesse ali, e era exatamente perfeita por causa disso. A festa foi simples, mas cheia de amor. Teve comida boa, música suave e muita risada. Os trigêmeos foram passando de colo em colo, recebendo carinho de todo mundo, alheios ao fato de que os pais deles tinham acabado de oficializar algo que já existia há muito tempo. Em algum momento da noite, Clara olhou ao redor e sentiu o coração transbordar. Aquelas eram as pessoas que importavam, as pessoas que estavam ali não por obrigação ou interesse, mas por amor genuíno. Ela não precisava de mansões ou eventos luxuosos. Precisava daquilo, daquela família escolhida que tinha construído ao longo da vida. Os meses foram passando e a rotina da família Drummond foi se estabelecendo. Ainda era caótica, ainda tinha noites mal dormidas e dias de exaustão total. Mas também tinha manhãs preguiçosas com os 5 na cama grande. Tinha primeiras risadas dos trigêmeos que faziam Clara e Lorenzo chorarem de emoção. Tinha pequenas vitórias diárias que faziam tudo valer a pena. Lorenzo tinha voltado a trabalhar normalmente, mas fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes. Nunca perdeu uma consulta pediátrica, nunca deixou de dar banho nos filhos à noite, nunca dormiu sem beijar cada um deles e dizer que os amava. Clara também tinha voltado a trabalhar, aceitando projetos menores que podia fazer de casa enquanto os bebês dormiam.
Ela tinha descoberto que ser mãe não significava abrir mão de quem ela era, que podia conciliar as duas coisas com organização e com a parceria de Lorenzo. Eles funcionavam como uma equipe, dividindo tarefas, se revezando nas madrugadas, apoiando um ao outro nos dias difíceis. Era assim que um casamento deveria ser, pensava Clara às vezes. Não perfeito, mas real. Não fácil, mas possível. Uma noite, depois de finalmente colocarem os três para dormir ao mesmo tempo, Clara e Lorenzo se jogaram no sofá da sala completamente exaustos. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ele passou o braço em volta dela. E os dois ficaram ali em silêncio por um momento, aproveitando a paz rara. "Sabe o que eu fico pensando às vezes?" disse Lorenzo, quebrando o silêncio. Clara murmurou um som de curiosidade sem levantar a cabeça. "Que eu perdi tantos anos com medo de te contar. A gente podia ter começado isso muito antes. Podia ter tido mais tempo juntos." Clara pensou naquilo por um momento antes de responder. "Ou a gente podia ter estragado tudo se não estivesse pronto. Talvez a gente precisasse daquele tempo, sabe? Precisasse amadurecer, viver outras coisas, para chegar aqui sabendo exatamente o que a gente quer." Lorenzo considerou as palavras dela e concordou com um aceno de cabeça. "Você sempre foi a mais sábia de nós dois." Clara riu baixinho. "Isso não é difícil, você é um desastre emocional." Ele fingiu estar ofendido, mas acabou rindo também, apertando ela mais perto. Em algum momento, os beijos começaram. Beijos suaves que foram ficando mais intensos, mãos que começaram a explorar caminhos conhecidos. Eles subiram para o quarto de mãos dadas, aproveitando aquele momento raro de silêncio e privacidade. E mais uma vez, Clara e Lorenzo se entregaram ao amor que tinham guardado por tanto tempo. Um amor que agora era livre, sem medos, sem segredos, sem ninguém tentando destruir. Mas é claro que a paz não durou muito, porque nunca durava. No meio da madrugada, como um alarme perfeitamente sincronizado, o choro de Miguel ecoou pelo apartamento. Segundos depois, Helena acordou também. E antes que eles pudessem se levantar, Theo completou o trio com aquele chorinho fino dele. Lorenzo riu, um riso cansado, mas cheio de amor, e beijou a testa de Clara antes de sair da cama. "Vamos lá, equipe", disse ele, estendendo a mão para ela. "O dever chama." Os dois foram juntos até o quartinho dos trigêmeos, cada um pegando um bebê no colo enquanto o terceiro esperava a sua vez. O sol estava começando a nascer, pintando o céu de laranja e rosa pela janela. Clara ficou ali parada por um momento, com Helena no colo, olhando para Lorenzo, que tentava acalmar Miguel e Theo ao mesmo tempo. Ele estava com o cabelo bagunçado, olheiras fundas e uma expressão de desespero cômico no rosto. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, ela nunca tinha amado ele tanto quanto naquele momento. "Eu te amo", disse ela de repente, fazendo Lorenzo levantar os olhos para ela. "Desde os 8 anos de idade, e vou te amar até o último dia." Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o estômago dela dar cambalhotas, mesmo depois de tudo que tinham vivido juntos. "E eu vou te amar por ainda mais tempo", respondeu ele. "Até depois do último dia, se for possível." Era piegas, era bobo, era exatamente o tipo de coisa que eles diriam um para o outro, e era perfeito assim. E assim termina a história de Clara e Lorenzo. Um amor que esperou quase 20 anos para acontecer, que enfrentou medos, inseguranças e uma sogra determinada a destruí-lo, mas que no final provou ser mais forte que tudo. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou, adoro ler vocês. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa acreditar no amor. Um beijo no coração e até a próxima.